Então, pessoal, vamos lá, para a gente ganhar esse tempinho aí precioso. E aqui é sempre esse problema, né? Não tem solução. Ok, pessoal, vamos lá? Então, quando nós deixamos aqui o Etzel Andergast, ele estava se preparando para fazer uma aventura, uma molecagem, né? Um ato de heroísmo, né? Adolescente. Ele resolveu ir para Berlim procurar o Georg Varenne, que é a principal personagem, principal testemunha incriminadora de Leonardo Mauritius. Né? Todo mundo apostos? Alguém não entendeu até aqui alguma coisa importante? Quer tomar algum ponto? Está tudo claro? Então, agora começa a história de verdade, né? Vamos dizer, a trama da... Muito bem, vamos lá. 3 dias depois da visita à avó, Etzel deixou a casa paterna e a cidade, pretextando uma excursão a Hohenkanzel com os amigos. Ele estranha quando o rapaz parte carregando um fardo com dificuldade. Etzel atribui o peso ali. É que é Ri, né? Que estranha, não é ele. É a Ri, né? Desculpe, é a Ri. Nossa, acabamos de fazer aqui, ressuscitamos a ele. Coitado, né? É a Ri mesmo, né? Ri estranha quando o rapaz parte carregando um fardo com dificuldade. Etzel atribui o peso a livros que lhe devolver. Ri sabia que ele mentia, mas não supôs nada demais e ficou mesmo comovido quando ouviu censurar-lhe por haver levantado tão cedo. O rapaz parte. O barão viajando, Ri se inquieta com a demora da volta de Etzel, que não volta no dia seguinte. Após pesquisa, a história da excursão é imediatamente desmentida pelos supostos companheiros da excursão de Etzel. Quando o barão chega, não encontra o filho, mas uma carta esperando por ele. O barão de Andergast deu a carta e sua fisionomia não mudou. Ri não consegue obter nenhuma informação. O barão parecia insensível, exatamente como os outros dias, absorvido unicamente pelos seus pensamentos. Finalmente, Wolf Andergast, agastado com a falta da atenção de Ri, pede-lhe uma lista de tudo que ele havia levado e vai procurar o delegado de Archwell, a quem pede descrição, sobretudo no que se referir aos comunicados à imprensa. Perguntado das razões da fuga, o barão Andergast atribui o fato a uma travessura do menino. Embora fossem tomadas as medidas policiais de praxe, dir-se-ia que o rapaz desaparecera da superfície da terra. Como o barão iludia-se ao ponto de considerar-se amigo do filho, estava profundamente ferido pessoalmente e em sua autoridade. Repassa sobretudo o trecho da carta. Não posso dizer o que nos separa, porque tudo nos separa, e não tenho mais repouso desde que conheci o destino e o processo de Leonardo Mauritius e o papel que você desempenhou na sua condenação. É preciso que a verdade apareça. Quero descobrir a verdade. O barão Wolf Andergast conclui que é preciso que ele se habitue com a ideia de ter sido enganado por um fedelho. O barão logo desconfia da origem do financiamento da aventura de Etzel. Sua mãe confirma que havia dado dinheiro ao neto. Enquanto ouvia Cecília Andergast, o barão exprimia pelo silêncio tudo o que desdenhava dizer em palavras. Pressionada pela frieza do filho, a generala explode e o acusa de ser o culpado de tudo. Ele e seu sistema de caserna, e que o menino deve ter fugido para procurar a mãe. Acusa Wolf de ter caçado implacavelmente a ex-mulher e, forçando a amante dela a jogar falso, em consequência, o teria induzido a meter uma bala na cabeça. O barão a ouve lívido e despede-se dizendo: está certo, mamãe, não tenciona ajustar as suas visões humanescas. No futuro, se você quiser manter as nossas relações, espero que tenha bondade de evitar qualquer alusão à minha pessoa e a meu passado. De volta a casa, o barão pressiona a Ri e fica sabendo que ela havia informado a Etzel sobre a mudança da mãe para a França, ainda que sem má intenção. O barão sabe que ele não foi atrás da mãe? O barão sabe que ele foi atrás do caso Mauritius, né? Que ele não sabe, ele não diz para onde vai, né? Porque afinal, né, não iria denunciar a sua fuga.
Mas o barão sabe que o menino está querendo descobrir coisas sobre o caso Maurício. O barão vai visitar o professor Camilo Raff. Wolf e Andergast não tinham estima por educadores em geral. Aparentando grande cordialidade, o barão investiga, na verdade, a possível participação de Raff naquela fuga. O professor traça um perfil de Etzel como justiceiro, provando com o relato de um caso quando uma injustiça havia sido praticada. Tive dificuldade em impedir que ele saltasse sobre mim com a sua cômica indignação, com sua fria audácia, exigindo das pessoas o que deveriam fazer por si mesmos em vez da justiça e da razão, e para que a desordem e a miséria não irrompam incessantemente no mundo. Disse Camilo Raff. Era mais ou menos esse o sentido, reproduzo talvez de um modo um pouco menos complicado, mas era esse mesmo. As pessoas devem ser consequentes nos seus atos. Quem tem um negócio deve conhecer o seu negócio. Um juiz só deve julgar quando não existe mais sombra de dúvida sobre um crime. Eu me senti na obrigação de replicar. Meu caro, todas essas coisas são muito naturais, mas foi para assegurá-las que os heróis e os santos derramaram frequentemente seu sangue. Como o professor Raff não compreendia absolutamente a verdadeira natureza daquele homem, sua soberbia glacial, a vestidez de seu espírito, continuou ingenuamente a explicar o caráter do menino, contando o caso do judeu Rosenau, que fora incriminado por Erich Fenchel, um antissemita, e salvo pela diligente investigação que Etzel fez, desmascarando o caluniador. O barão, impassível ao relato, acusa Camilo Raff de saber da fuga e de não avisá-lo. O professor responde que não sabia exatamente o que ele pretendia, mas que havia reconhecido o direito do rapaz de seguir sua inspiração. Eu não o nego, e falo sempre daquele momento. Nunca desviei da resolução que a ele se impunha naquela trágica luta interior, por não querer derrubar a água naquele vinho. Quando o barão fala em questões de direito, o professor argumenta. Esse não basta, barão. Existe um mais alto. O barão, porque você tem consciência de que você incentivou um menor de idade a fugir de casa, coisas desse gênero. Daí está dizendo o Camilo Raff assim, olha, existem leis mais altas do que essa que o senhor está mencionando, a lei que impede que alguém incentive um menor de idade a fugir de casa. No dia seguinte, o barão envia à administração do liceu um pedido de instauração de inquérito disciplinar contra o professor Camilo Raff, que acabou suspenso durante 2 meses e foi depois enviado para um buraco na província de Hesse, o que constituiu para ele, que já se sentia asfixiado, uma catástrofe física e moral. Mais ou menos a destruição do barão, do Camilo Raff, com essa medida do barão. O barão Andergast convida o presidente Sidorf, seu único amigo, para jantar. Sidorf era considerado um bom juiz e pensava muito diferentemente do barão sobre a justiça. Engraçado e alegre, lamentava a lentidão da máquina jurídica e considerava o veredicto dos júris como ridículas farsas. Depois que Sidorf parte, o barão começa a folhear processos e, sem querer, anota o nome Maurícios. Amarfanhou a folha de papel, atirou-a na cesta, jogou o lápis sobre a mesa e levantou-se, descontente. O barão vai visitar o quarto de seu filho. No dia seguinte, sem se interessar por nenhum outro assunto do expediente, pede que envie o calhamaço de 2.700 páginas do processo Maurício para sua casa. Quer dizer, a primeira reação do barão é revoltar-se contra a situação, persegue o professor como sendo o incentivador daquela fuga, vai lá briga com a mãe, porque a mãe deu o dinheiro para a fuga, mas nesse momento em que ele está aqui da história, ele começa a pensar assim, acho que eu devia dar uma olhadinha naquele negócio de novo. Quer dizer, começa a ver agora alguma coisa que transforma também o barão Andergast. Ele está deixando de ter aquela rigidez toda, aquela peremptoriedade toda, para tentar lidar com o assunto. Há algum início de transformação positiva no barão aqui. Começa a ler o processo na mesma noite. Sabia de antemão que penetrar naquelas catacumbas não seria coisa divertida e ia submeter sua paciência a dura prova. Depois que fecha o dossiê, volta a pensar em Etzel e no que havia dado errado. Está cheio de dúvidas. Sempre lhe concedia a liberdade necessária. De que podia queixar-se? Com qualquer dificuldade séria, podia tranquilamente dirigir-se a mim. Devia tê-lo feito, por decoro. E eu censuraria sua falta de maturidade? Oprimiria sua mocidade? Eu? O que seria verdade, muito antes do que isso, é que desperdicei demasiada solicitude, demasiada consciência, em benefício de um mau elemento. Ele tem uma tara moral no caráter, herdada de sua mãe. Era de temer. Não consegui destruir o veneno, apesar de toda a minha vigilância. A natureza foi mais forte. No entanto, ele não admite ainda que ele tenha feito qualquer coisa de errado e atribui o mau caráter do menino, o mau caráter, entre aspas, do menino, à mãe. Já havia brigado com a mãe, então acha que é da mãe que o menino herdou
esse comportamento selvagem, né? Comportamento arredio, que é dor. Todas as noites, o barão fica ali até tarde, sentado em face dos altos empoeirados. Examina, anota, compara, resume. É um verdadeiro trabalho de escavações e aterros. Ainda que se defendendo com insuperável repugnância, vê-se cada vez mais preso a ele. Um fato, apesar de tudo, era inegável. Faltava uma coisa para a absoluta perfeição do processo: a confissão. O incompetente advogado Voland, morto a tempo, não havia conseguido quebrar um elo da cadeia das provas. Voland, medita Andergast, não acreditava absolutamente na inocência do seu cliente. Segundo Andergast, o acusado não poderia ter tido pior assistente. Aos poucos, o barão vai chegando à conclusão de que alguma coisa existe nesse processo que não está certa. Mas o que será? Pronto, começa a ter dúvidas sobre o processo, né, o barão? O juiz conclui. Ele e Gunsolt se casaram com Leonardo Mauritius relutantemente, por causa da diferença de idade. Teria ele se decepcionado com o tamanho da fortuna da mulher, que não tinha mais que 80 mil marcos? Quando, 1 ano e meio depois de casada, ele recebera a carta anônima denunciando as ligações de Leonardo com a dançarina Gertrude Skerner e a existência da pequena Hildegard, atribuiu tudo à calúnia. Mais tarde, o marido confessaria os antigos amores. Ela estranhou o fato de a irmã saber dos acontecimentos, mas não desconfiou de nada. Nos primeiros 18 meses de casados, Leonardo havia passado todas as noites em casa. Para a grande surpresa de seus antigos amigos, não era visto nem no café, nem nas reuniões habituais. Os documentos provam abundantemente que a desgraça começara pouco depois da explicação relativa à pequena Hildegard. Ana Jan morava, na época dos acontecimentos, numa pensão de que tinha muitas reclamações, vivendo aos custos do pequeno capital que havia herdado. As duas irmãs herdaram um pequeno capital, só que a ele ficou rica porque ela casou com um industrial que depois morreu, e ela herdou então a fortuna do marido, né? Por essa razão é que a Ana Jan mora numa pensãozinha barata, enquanto que a Ellie vivia lá com seus 80 mil marcos. Compreendendo? Né? Que é isso, quer dizer, a Ana Jan tem pouco dinheiro porque ambas as irmãs herdaram pouco. Não gosta de fazer nada, sente não ter sido feito para ganhar a própria subsistência. Não é capaz de se subordinar a ninguém, de servir, de renunciar ao que antigamente se chamava a vida, quando não se fazia mais do que passear em torno da existência. Por sua vez, ele reprovava a irresponsabilidade de sua irmã, que esperava um casamento redentor. Vocês conhecem pessoas como a Ana, tal como descrita aqui pelo redator, pelo narrador? Uma pessoa que não tem vontade de fazer nada, que não quer se subordinar a nada, não aceita nenhuma espécie de trabalho, porque tudo lhe parece muito complicado, muito chato, e que tem uma solidariedade com a vida. Eu gosto da vida. A vida significa ficar por aí, mais ou menos curtindo a vida. Vocês conhecem pessoas assim? Não. Existem pessoas assim. A Ana Jan aparentemente era uma delas. Nós são muito piores, porque são todos uns picaretas, vigaristas, 171 e safados delinquentes. Tirando uma meia dúzia de exceções. Esses aqui não são como nossos políticos. Mas esses não esperam um casamento redentor. Exatamente. Esses daqui, os políticos não esperam casamento nenhum. Esse pessoal aqui é um tipo muito comum hoje em dia, uma pessoa assim que não tem referência nenhuma na vida, que fica por aí. O sujeito tem uma existência assim meio flutuante, ele fica mais ou menos imaginando que as relações que ele tem com a vida vão mais ou menos resolvendo as coisas, ele não tem nenhuma responsabilidade. É uma espécie de incapacidade de ser adulto, em última análise, que é um dos problemas do mundo moderno. As pessoas modernamente, quer dizer, antigamente, há 60, 70 anos, quando o menino tinha 15 anos, queria parecer adulto. Então ele andava de terno, como o pai andava. Quando apareceu o primeiro pulso aqui, ficava todo feliz da vida, aumentava aqui a intensidade com carvão, para parecer que era mais velho. E passado esse tempo todo, o sujeito com 65 quer ser criança. Então fica aquele bobalhão com boné, andando na rua com aquela bermuda, incapaz de aceitar a sua idade, incapaz de aceitar que não é mais criança. O que houve foi uma mudança de perspectiva humana. Ninguém mais quer ser adulto. Todo mundo quer ser criança o resto da vida. E é essa perspectiva que tem essas pessoas que são como a Ana Jan, mais ou menos aí. Sabe que eu não concordo? Tudo bem. Porque eu, quando comecei a lecionar, eu estava com 21 anos. Um ano e meio,
Sim, a pessoa é adulta, mas é considerada criança. Agora essa do velho querer voltar a ser criança, concordo. Isso está cheio aí. Chama-se excesso da terceira idade. Entendeu? O sujeito, em vez de ir lá ser sábio, fica lá fingindo que é jovem. Uma coisa tão lamentável, tão deprimente. Tem muita pena de quem se mete nisso. Mas vamos lá, continuamos. Entre Ana e o cunhado estabeleceu-se uma relação de provocação mútua. Leonardo a via como uma aventureira e ela o via como um cúmplice do baú. O tom da relação era de desconfiança, mas aos poucos eles se aproximaram e é assim que Ana ficou encarregada de buscar Hildegard na Suíça e levá-la para a casa de sua parente Paulina Caspar, na Inglaterra. Leonardo ajudava a manter a criança e instalou Ana como a verdadeira mãe de Hildegard. Leonardo e Ana se aproximaram por causa da menina. Pronto, começou a dar tudo errado, né? Porque tem uma mulher mais velha que é autoritária com o marido, controladora extraordinariamente do marido, o marido portanto, super controlado, tem uma cunhada muito jovem, muito bonita, e nesse episódio da Hildegard, quer dizer, a Ellen não tem nenhuma participação. Ele combina com a cunhada da cunhada cuidar da menina para ele. Não é uma coisa, digamos assim, já sugeridora de que há algum problema aí acontecendo nos bastidores? Muito bem, continuando. Sua mobilidade é extraordinariamente envolvente. Assim eles se aproximam e, coisa muito natural, suas relações se tornam mais fáceis. Ele se comporta como alguém que, tendo a corda no pescoço, se esforça por fazer boa cara. Onde vocês vão? Perguntam. De onde vêm vocês? Sorriam. Ana se sente vigiada. Nasce nela o desejo de fazer bravatas. Uma observação irônica, uma fisionomia contrariada, bastam para que Leonardo replique a mulher, irritado. Estamos em um jardim de infância? Estamos proibidos de conversar um com o outro? Ele sorri, pede desculpas, não encontrando mais as palavras necessárias. A relação de Leonardo e ele vai perdendo a espontaneidade, com ele crescentemente tutelando um marido pobre e impetuoso. Quando ele reclama, ela responde: foi você mesmo que quis essa tutela, como proteção contra você próprio. Sendo preciso, e mesmo contra sua vontade, defenderei você contra você mesmo. Nunca ele havia falado com ele daquela maneira. Leonardo começa a passar as noites na rua. Sua preocupação é evitar que a desinteligência se declare abertamente. Compreende a cada passo estar avançando no terreno minado. Ele vai ao cassino e joga pôquer. Ele vai ao cassino e joga pôquer, volta a fumar e beber desmedidamente e passa horas em companhia de Vareme. Vareme, né? Ali está errado o nome do Vareme. No diário dele, anexado ao processo, havia vários comentários sobre Vareme. Ninguém o conhecia, e uma coisa dita a seu respeito poderia ser tão verdade quanto o contrário. Todos se enganavam. Durante certo tempo, principalmente no começo, no inverno de 1904 e 1905, a cidade inteira só falou em Vareme. Dir-se-ia que um lobo, entrando, os era malhar e polvorosa. Jogador, valentão, Dom Juan, sim, tipos assim são conhecidos e nada tem impressionante. Mas Vareme, ao mesmo tempo, é filólogo, filósofo, poeta, político e que político? Não é um diletante qualquer, mas um espírito produtivo, alguma coisa como um aliado do diabo, um gênio universal. Com toda a paixão de que é capaz, proclama a missão mundial da Alemanha e declara que o país fatalmente morrerá asfixiado entre seus estreitos limites e perecerá sob a ação dos elementos destruidores que nutrem, a não ser que se liberte por uma guerra. Pronto, está aqui a Segunda Guerra Mundial já em potência, né? O Jacob Wassermann não viu a Segunda Guerra Mundial, ele morreu antes, mas já via aqui a potência da guerra. Vareme já era amigo de Ana, que o havia conhecido no ano precedente no Carnaval de Colônia, mais importante comemoração de Carnaval na Alemanha. Ele tinha pelo misterioso forasteiro verdadeira repugnância. Aos olhos dela, na presença de Vareme, Leonardo parecia um lacaio na antessala de um príncipe. Ele queria a ruptura daquela amizade, mas Leonardo já ficava. Você parece não ter a menor ideia de quem é Gregório Vareme. Significa que o Leonardo estava seduzido também pela fantasia Vareme, né? Como qualquer outra vítima desses grandes picaretas. Certa noite, Leonardo mentiu à mulher e foi a uma festa com Ana. Ela ficou sabendo por uma amiga e sentiu o coração encher-se de fel. Preparou-se para uma guerra. Não tem vontade de pedir explicações, pois as coisas já estão muito avançadas. É como um incêndio que zomba do jato da bomba. Amarrada, vê Leonardo submergir sobre seus olhos dilatados pelo horror. Não pode acreditar que tudo esteja acabado. Ainda espera
espera e pensa que tudo é apenas um manobra passageiro. Leonardo não podia ter esquecido a promessa que lhe fez e sobre a qual edificou sua vida. Mas enquanto se entrega a semelhantes ilusões, já as forças demoníacas se acumulam para sustentá-la nessa luta que travará para conservar Leonardo a todo custo e que os destruirá a ambos. Segundo o autor, Ellie flagra o marido e a irmã em situação comprometedora. Ana conserta os cabelos que estavam em desordem. Leonardo olha a mulher com olhos de súplica. Ana recobra calma, apanha suas coisas e dirige-se como um furacão para a porta, olhando Leonardo com tal gesto de desprezo que ele lança ao cunhado o mesmo olhar de súplica que fizera para sua mulher. Depois que ela sai, Leonardo diz à mulher: por Deus, Ellie, ela não é culpada. Ela é tão pura como o dia. Como Ellie vê nisso alguma sinceridade, conclui que nada teria podido perturbá-la mais profundamente. O registro dessa passagem, também ouvido quando entregada atrás da porta, foi necessário para caracterizar Ana, uma moça de 19 anos apenas, sem experiência, como vítima de assédio, tentando por todos os meios trazer Leonardo de volta à razão. Leonardo, por sua vez, visto como aproveitador da situação conjugal para seduzir a cunhada, é tentado por traços quase repugnantes. Vai dando errado a vida do Leonardo, né? Depois do tribunal, tudo isso será usado contra ele, né? Continuam os encontros de Leonardo e Ana. Ellie vai se conformando com a situação, levando as coisas de qualquer modo, desleixado com sua aparência e omissa com os afazeres de casa. Quando Leonardo não regressa à hora da refeição, vai ao telefone, chama conhecidos e amigos para saber se está em casa deles, ou se podem informar onde está. Manda Frida à casa dos que não têm telefone, em diversos restaurantes, ao cassino. Leonardo, naturalmente, vem a saber disso. Todos riem em sua custa. Varene tem uma frase de espírito: Leonardo é o audacioso desertor que uma tipo de mulher faz tropeçar. Furioso, pede explicações à mulher, que se desculpa dizendo ter ficado inquieta, imaginando que estivesse doente. À noite, com frequência, não podendo mais suportar a solidão, sai de casa precipitadamente, envolta num simples capote. Corre a cidade, erra como uma louca pelas ruas, fita insolitamente pessoas que não conhece, segue um casal de jovens, no qual julga reconhecer Leonardo e Ana, e isso de tal modo que os transeuntes meneiam a cabeça com ar inquieto. Com o resto de suas energias, Ellie cobre do marido suas atitudes e amaldiçoa a irmã. Leonardo é incapaz de romper. Ela suplica: mate-me, terei paz pelo menos. Todas as noites as mesmas cenas, cada vez mais inúteis, mais ásperas, mais infernais. O casal dorme em quartos separados. Uma noite, Ellie soltou um grito tão forte que o guarda noturno tocou a campainha para saber se havia acontecido alguma coisa. Vai bem ou vai mal o casamento? Bem mal, né? Bem mal. Uma tarde, Ellie sai de casa, passa em casa da costureira, toma chá em uma confeitaria, bebe 2 copos de conhaque e dirige-se para a casa de Ana, que havia deixado a pensão e alugar um pequeno apartamento elegante. Ela cogita: onde arranjou dinheiro para isso? Na verdade, Gregório Varene havia empregado como secretária part-time. Enquanto espera, Ellie remexe as coisas da irmã. Numa gaveta, uma foto de Leonardo com o sobrescrito: 18 de maio de 1905, 7 horas da noite. Desde essa hora, sei que possuo uma alma eterna. O que equivale a uma declaração de amor do Leonardo pela Ana, né? É isso? Ellie olha fixamente o retrato e cai na gargalhada. Chega a Ana e Ellie na cara dela, né? Dela. Rasga o retrato, atirando os pedaços aos pés da irmã. Até quando você pensa em representar esta ignóbil comédia? Ana cai num ataque epilético. Segunda vez já, né? Que a Ana cai num ataque epilético. Neste momento, chegam Leonardo e Varene, ambos de smoking. Varene leva a Ellie para casa. Ela dorme 13 horas seguidas. Leonardo passa uma semana na casa de Varene. Manda flores para a mulher, que fica transtornada de alegria. Ana está morando com Ellie. Leonardo obedece Varene, que não quer que ele veja a Ana. O rapaz deve ao misterioso estrangeiro 2.800 marcos, que foram pagos 2 dias antes do assassinato de Ellie. Ninguém sabe por quem. Leonardo, aliás, andava altamente endividado. Resolve pedir dinheiro a seu pai, coisa que já sabíamos quando Leonardo foi despedir-se do pai para uma longa viagem. A tentativa não teve sucesso. Fecham seus caminhos, uns depois dos outros, diante dele. Resolve ir disfarçado até sua casa e procura a Ana fugirem juntos naquela mesma noite, a noite fatídica. Na medida em que a história se reconstrói na mente do Barão Andergast, apresenta penas e falhas por toda parte. O juiz alterna reflexões sobre o caso e sobre Edsel. Lembra-se de que um pastor lhe havia dito em certa ocasião: na verdade, esse menino tem um espírito difícil.
Só acredita no que pode ser demonstrado com a clareza da luz do dia. E a única coisa que o diverte é procurar uma agulha no monte de feno. Deus mesmo terá suas dificuldades com ele. A generala e Ri procuram pistas do paradeiro do menino revirando papéis em seu quarto. Wolf-Andergast as vê, e sem que elas percebam, sai de casa sob uma tempestade. Sobre a chuva, o barão medita sobre os pontos fracos do processo Maurícios, cada vez mais convencido de que alguma coisa tinha andado mal. Entre eles, não há explicação satisfatória para as relações entre Varenne e Ana, tampouco para explicar a vida financeira de Ana. Andergast estabelece hipóteses impensáveis antes. Mas o que estipulava o testamento? O barão Andergast promete indagar sobre as cláusulas do testamento, se existir. De fato, se não houvesse testamento, e se o marido, como assassino da testamenteira, era, por motivo de indignidade, excluído da herança, a irmã se tornava, não havendo filhos do casal, a herdeira legal. Mas não podemos nos aventurar tão longe, descer tão fundo no abismo. Especulações são levantadas. A posição de Varenne parece enigmática. O barão cogita lhe perguntar ao velho Maurício onde ele poderia estar. Por que Varenne fazia insinuações a respeito de Ana? Onde estava Browning do crime? Browning é uma arma, né? Um tipo de arma. Contradições e inconsistências avolumam-se na mesa do procurador-geral. Crescem as dúvidas de Wolf-Andergast sobre a sentença. O barão tomou posição para proteger-se contra um golpe, como se fosse o último assalto de suas dúvidas, e disse, parando: eis porque a sentença é inatacável em todos os seus pontos. E alguns passos mais longe, parando novamente: assumo toda a responsabilidade. E alguns passos mais longe, ainda: não, a sentença é inatacável. Mas esse édito, por mais definitivo que fosse seu tom, não conseguiu abafar nem mesmo a mais tímida de suas dúvidas. O barão agora não consegue suportar mais a ideia de que ele se enganou e de que há inconsistências tremendas ali nessa história que indicam que possivelmente quem tenha matado ele tenha sido a irmã, em conluio com Varenne, para que ambos ficassem com o dinheiro, já que o dinheiro da irmã passaria para ela, para Ana, e os dois, Varenne e Ana, então usufruiriam daqueles 80 mil marcos que a irmã tinha, já que aparentemente nenhum dos dois tinha nada, os outros dois não tinham nada. Naquela noite de chuva, o barão vai visitar Violeta. Não, pulei o braço. Havia 3 anos, o barão mantinha um caso discretíssimo com Violeta Winston, uma californiana que havia vindo fazer seus estudos no conservatório externo. Suas relações viviam envoltas no mais profundo mistério. Graças à enérgica prudência do barão, toda indiscrição tinha sido evitada até então. Depois do desastre de seu casamento, o barão havia desistido da vida amorosa até encontrar Violeta, que era mais uma distração leve e agradável do que uma possibilidade conjugal séria. Naquela noite de chuva, o barão vai visitar Violeta. Depois que ela adormece, Wolf-Andergast parte, deixando-lhe o seguinte bilhete: cara Violeta, esta noite era infelizmente a última que podia passar com você. As contas em débito serão reguladas. A pensão mensal de 150 marcos será paga até 1º de julho. Desejo a você felicidade na vida. Quando o barão sai à rua, percebe que cessara de chover e que um céu cintilante se estendia por cima da cidade. Não é interessante essa imagem aí? Quer dizer, o barão está sendo, de alguma maneira, modificado pelos acontecimentos. O barão vai lá e se despede. Essa Violeta era uma mulher que ele, no sentido que nós damos a palavra, mantinha, né? Ele mantinha a moça e tinha com ela casos, isso sempre foi muito comum, né? Sobretudo com atrizes de teatro, coisas do gênero. E ele mantinha essa Violeta e vai lá e a dispensa, como se alguma coisa estivesse acontecendo com o barão, que estivesse fazendo o barão mudar de ideia sobre a sua própria vida, né? De alguma maneira. Quando ele sai da casa da Violeta, o céu não está mais chovendo, mas o céu tem estrelas cintilantes. É como se houvesse naquele momento acontecido algum fenômeno na existência desse barão, que também está se modificando com os acontecimentos, na medida em que ele vai entendendo que possa ter cometido um erro no processo Maurícios. Pedro Paulo Maurício foi convocado pelo barão. O procurador-geral queria esclarecimentos sobre o processo e pistas sobre o destino de Edsel. Conversa sobre o julgamento e sobre a incompetência do advogado Folo. O velho confessa ao barão que poderia ter salvo o filho, se tivesse lhe dado o dinheiro que lhe pedira, e ele então não teria voltado para sua maldita casa com desespero no coração e não teria precipitado no laço como um pássaro desarvorado. Então teria visto o que se passava ao seu redor e se teria precavido.
Lamenta-se o velho. Era sua vida que estava em jogo, naquela noite, e essa sua vida não me pareceu valer 3.000 marcos. Reflita, senhor procurador, sobre o preço de uma existência. Reflita, senhor procurador, sobre o valor de uma vida. Pode avaliá-la em números? Não tem preço, como o céu, e achei-a muito cara por 3.000 marcos. Vocês lembram desse episódio aqui? Só para que não tenha dúvida nenhuma. O Maurício casa com ele sem comunicar ao pai, depois ele vai visitá-la, os dois se estremecem, e começa a dar errado, os primeiros 2 anos dá tudo certo, depois começa a dar errado o casamento, ele resolve fugir com a Ana. Para isso ele precisava de dinheiro, vai lá na casa do pai dele e pede o dinheiro. O pai diz que não pode dar, que eles estão estremecidos. E é na volta desse pedido que acontecerá o crime que matará ele e desgraçará a vida do Maurício. Por isso que ele está dizendo que se ele tivesse dado dinheiro naquela noite, nada disso teria acontecido. O velho, né? O velho está se lamentando. Lágrimas correm sobre a face devastada do velho. Ele explica que o menino havia sido para ele como uma aparição, que ele havia contado o que sabia e que Edson havia de falar com o Gregório Varelli, mas recusa-se a dizer onde Varelli está. O barão Andergast assina ao velho com a possibilidade de fazer prosseguir o pedido de indulto. Segunda parte, entre 2 mundos. Por razões de economia, o resumo desta parte, diferentemente do que está no livro, separa os acontecimentos ligados a Edson Andergast e ao barão Wolf Andergast em 2 blocos distantes. Para ser possível conseguir ler isso aqui no nosso horário aqui, eu fiz um super resumo agora das 2 situações dos dois agora, tanto o filho quanto o pai, irão fazer atos. Então eu resumi tudo de um jeito diferente para ser mais econômica a nossa leitura. Só isso que significa. Edson Andergast. Em fuga, Edson conhece no trem uma senhora, de sobrenome Schneekopf, mulher de um caixa comercial e mãe de Melita, moça de 19 anos. A mulher, o marido e a filha moram na região norte de Berlim, na rua Anklam. A família aluga quartos para inquilinos. Edson Andergast está com sorte, poderá se hospedar lá em Colo. Hotéis têm de avisar a polícia sobre seus hóspedes. Mesmo sob o nome falso, ele correria o perigo de ser descoberto. Porque já correu a essa altura uma espécie de aviso geral para todas as cidades, né, de polícia, que tem um menino de 16 anos, com um jeito tal, que está viajando sozinho, não é, que pode estar usando um nome falso. Então ele seria pego na hora, né? Não é mesmo com um nome falso. O quarto é feio e cheio de percevejos. Segundo as orientações do velho Maurício, Edson procura o endereço de Varelli na atenção da senhora Robic. No andar térreo, a dona mantém um restaurante popular. Edson inscreve-se como mensalista apenas do restaurante, pagando 4 marcos por semana. Dá o nome falso de Edgar Von na casa de Schneekopf e na pensão. Começa a almoçar com a senhora Robic todos os dias e acaba localizando Varelli, que de fato dá o nome de George Warschauer. Olha, né, bom, aqui vocês veem que esse menino é espertinho, né? Para 16 anos, o menino está montando um plano bem urdido, né? Varelli Warschauer vive de dar aulas de inglês. Tem aparência envelhecida e pobre. É solitário e almoça sempre sozinho. Ele sabe inglês porque ele passou um tempo nos Estados Unidos, lembra? Antes de voltar para a Alemanha, né? Edson Andergast Edgar Moll torna-se popular na atenção da senhora Robic. Quando conquista a confiança do grupo, Edson apresenta seu professor e candidata-se a aulas de inglês, a 1 marco por hora. Conforme Edson já sabia, Varelli morava no 3º andar. Nos seus aposentos, sujos e empoeirados, há 2 a 3 centenas de livros, principalmente de literatura bíblica e judaica. A aparência do professor, no entanto, é asseada. Varelli conta ao rapaz que ele auxiliava o curador do museu a montar uma bibliografia sobre a escultura árabe. Edson, às vezes, tem a impressão de que o professor ensina ser pobre. Aos poucos, Edson propõe-se a fazer pequenas tarefas, como organizar os livros, desdobrando-se em gentilezas. Varelli começa a desconfiar dele ao mesmo tempo que vai se impressionando com o seu charme. Certo dia, põe dúvidas sobre a legitimidade do nome Moll e Edson responde. Num salto, Edson desceu da pilha de livros. Talvez eu me chame tão pouco Moll quanto você, Warschauer, respondeu com insolência. Talvez, quem sabe? Warschauer se levantou lentamente. Muito lentamente caminhou para o rapaz. Olá, garoto. E sua voz saía do peito, diferente, nova, uma voz de leitura. Olá, garoto. Eu disse somente talvez, insistiu Edson, um tom mais brando, e sustentou a cintilação negra dos óculos com a persistência que exigia sua miopia. Talvez eu me chame. Como poderei eu me chamar? Pode ser que eu me chame Maurício. Há outros que se chamam assim. Por que não poderia eu me chamar Maurício? Pronto, acabou o disfarce do... Claro que o Varelli não sabe quem ele é, mas o Varelli sabe que ele é o Varelli.
né? Porque agora não há mais possibilidade de confusão. Nesse momento o Edson abriu o jogo, tornou-se muito amigo do professor. Esse professor tem uma tendência homossexual, o Edson faz todo aquele processo de sedução com o professor, que tem 40 e poucos anos, alguma coisa como isso, e agora chega o momento em que o menino deixa claro que sabe quem ele é, porque o menino quer saber quem foi, afinal de contas, que matou ele Maurício, para poder ir lá, voltar e defender o Leonardo Maurício, é tudo o que ele quer. Ele precisa da cooperação desse Vareme aqui. Vareme admite sua identidade e confessa que o velho Maurício havia vindo vê-lo em Berlim. Edson pergunta-lhe se ele achava que Maurício havia disparado o revólver. Como única resposta, Warschauer dirigiu sobre ele um olhar frio, vazio de qualquer direção. Parecia que não havia ouvido a pergunta ou que a tinha imediatamente esquecido. Edson não pôde evitar ligeiro tremor. Vareme começa a desconfiar mais ainda de Edson, mas graças às atenções do rapaz, a esta altura está como que apaixonado por ele. Gosto muito de você, irmão. Gosto de você loucamente. As conversas entre os dois estão cada vez mais reveladoras. Edson descobre que o nome Warschauer era o nome verdadeiro de Vareme, que ele era judeu e havia forjado uma identidade e fantasia para deixar de ser o que era e fingiu ser uma pessoa ideal, alemão, católico, inteligente, rico e influente. Que era como ele se apresentou lá em Frankfurt e seduziu todo mundo. Não é? Na verdade, o nome dele é Georg Warschauer. É o verdadeiro nome dessa personagem. E ele inventou a personagem Vareme, Gregório Vareme. É uma personagem inventada por ele. Conversa sobre o problema do judeu na Alemanha, que, embora recusado, tudo faz para ser aceito. É a característica do judeu. Faz consistir sua terra prometida naquilo que lhe recusam. Seu bem mais precioso naquilo que não possui. É sempre a história do paraíso perdido. Isso também é muito judaico. É a história do pecado original. Eu odiava de um lado e amava do outro. Amava a língua deles. A língua. Na língua dos alemães, né? A língua que era tão minha como meus olhos. Amava a história deles, seus heróis, seus cantos, suas províncias, suas cidades. Amava-os com um amor mais profundo que o deles e compreendia-os melhor que eles próprios. Isso é o Jacob Wassermann falando sobre o seu problema de judaísmo. Ele depois escreveu um livro chamado Mein Weg als Deutscher und Jude. Minha vida, meu caminho, minha vida como alemão e judeu. Era um dos problemas maiores do Jacob Wassermann, esse que está aqui citado. Ele está numa sociedade que o repele e que não aceita como igual, embora seja apaixonado por aquela sociedade, pela sua cultura, e passa a vida inteira numa espécie de tensão entre a sua existência judaica e a sua existência alemã. Ele não consegue ser nenhuma coisa nem a outra. E é por isso que quando ele resolve deixar de ser judeu, ele fantasia ser de alemão e tenta criar então uma existência alemã completamente falsa. Depois ele percebe nos Estados Unidos que isso é besteira, volta à sua personalidade judaica, como é a que ele tem agora, né, nesse momento. Desculpe, o NAFTA também tem uma tensão, né, entre ser católico e judeu, né? O NAFTA, que vocês, caso não lembrem, é um daqueles dois intelectuais que tentam roubar a alma do Hans Castorp no livro A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Né? É o mesmo problema. Aqui no Brasil nós não temos esse problema, porque todo mundo aqui é estrangeiro, portanto, todo mundo aqui tem que, na verdade, ficar quieto e não tem ninguém com autoridade moral para dizer assim, não, eu sou brasileiro de verdade, você não é nada. Como aqui não tem ninguém que possa fazer isso, nós mais ou menos nos aceitamos completamente. Agora pega uma sociedade onde há características físicas, históricas, genéticas fortíssimas. É nesse mundo excludente que o judeu está incluído. Ele quer participar da grande civilização judaica, mas ele também não pode, porque ele é sempre visto como o sujeito que quer ser o que ele não é. Esse parágrafo que eu botei aqui, pessoal, porque esse parágrafo é o resumo do problema existencial do próprio Wassermann, não é? Do problema central da existência do próprio autor. Por isso aqui ficou importante não perder, tá? Na medida em que as conversas prosseguem, Edson sugere a culpa de Ana e Ian, mas Vareme desconversa. Conta ao rapaz as circunstâncias em que havia conhecido a moça, então com 17 anos. Deixa claro o romance entre eles. Relata também que depois do assassinato, ele e Ana ficaram juntos e gastaram toda a herança de Edson. No fim do dinheiro, ele teria ido aos Estados Unidos e ela a Paris. Nos 10 anos que havia passado na América, Vareme havia aprendido o suficiente para querer voltar e assumir sua verdadeira identidade, tendo conhecido Hamilton Laville. Hamilton, aqui faltou um M, Hamilton.
um defensor de judeus, e um negro chamado Joshua Cooper, em duas situações em que viu o racismo a todo pano. Faz umas instituições racistas contra os Estados Unidos terríveis, assim, acusações de racismo terríveis. Havia 6 semanas que Edsel estava em Berlim, dinheiro no fim, e nada arrancaram de concreto de varejo. Ele tem 300 marcos, ele gastou já quase tudo, porque ele paga lá por semana, lá ele paga, sei lá, 30 e poucos marcos, 40 marcos, gasta lá toda semana 5 lá para almoçar na casa da dona Bob, tem que se movimentar, etc. Está ficando sem dinheiro, e ainda não sabe quem matou o L. Maurício. Estão em junho. Edsel resolve visitar seu ídolo Melchior Giddens para buscar conselhos e apoio moral. O escritor ouve o rapaz e comenta: você me dá a impressão de estar sendo impulsionado por um acontecimento de importância capital. O sujeito obsessivo é assim, né? Dá sempre a impressão de que aquilo que o está movimentando é a coisa mais importante do sistema solar, né? Mais ou menos assim. Diz a ele que compreende. Conservou-se esse hábito como se o mérito supremo consistisse em se ter 20 anos. E conversa com o rapaz. A ideia de que há um hábito de achar que as coisas de quem tem 20 anos são muito importantes. Mas, na verdade, são coisas de quem tem só 20 anos, né? Aristóteles dizia que a juventude é uma espécie de doença, né? Porque o ser humano, na verdade, é feito para ser adulto. O objetivo, digamos, o sentido existencial, digamos, essencial do ser humano é a vida adulta. Portanto, um jovem é alguém que ainda não conseguiu chegar lá. Há alguma coisa de incompleto e imperfeito em todo jovem. No entanto, nós, no mundo moderno, fazemos uma espécie de divinização da juventude. Por isso é que todo mundo gosta de ser jovem, apesar de não ser mais. Então você vai lá no Sesc da terceira idade, tem um casal de velhinhos de 85 anos, que vai lá, repórter, falar com eles e pergunta assim: vocês ainda transam? Nós transamos, né, velho? Né? Nós transamos, nós transamos, né? Ela faz assim: nós transamos. Ah, meu Deus do céu. Francamente, cá entre nós. Não, francamente. É o fim, uma coisa dessa. Quer dizer, é uma espécie de teatrinho de horrores, né? É claro, entendeu? O senhor sabe que tem vários famosos, mais os velhinhos se sentem tão sós, as velhinhas também, eles fazem casamento lá mesmo, e passam de juntos. Porque a pessoa lá tem o seu quarto, os seus móveis. Aí eles juntam as coisas e ficam casando. Não tem nada contra isso. Porque aí Não, eu não tenho nada contra isso, mas é um companheirismo de natureza humana, e não é para eles fingirem que são o Mick Jagger e a Madonna. Tá, entendeu? Aí não tem cabimento. Tá. Mas esse era um tarado. Tá, aí tem que levar isso em conta, porque o Charlie Chaplin, ora, esse aí era um maníaco sexual perigosíssimo. Tá, sério mesmo. Tá. Continuamos, então? Na medida que as conversas prosseguem, Edsel sugere a culpa de Ana e Ana, mas Valério desconversa. Conta ao rapaz as circunstâncias em que havia conhecido a moça, então com 17 anos. Não foi. Já foi. O que eu quero dizer, no último parágrafo? O que quero dizer é que o bem e o mal não se originam das relações entre os homens, mas unicamente das relações do homem consigo mesmo. Você compreende? Pronto, olha só que coisa muito importante está dizendo Giddens para ele. Assim, olha, esse negócio de bem e mal não está nas relações entre os homens, mas está nas relações do homem com ele mesmo, porque trata-se essencialmente da consciência moral, e a consciência moral é individual. Você compreende? Sim, compreendo, disse Edsel baixando os olhos. Mas não me vá tomar por tolo, sou obrigada a lhe dizer. É um simples exemplo. Se meu amigo ou o pai do meu amigo, ou alguém que me interesse profundamente, ou se o senhor quiser que não me interesse, se esse alguém se encontra injustamente na prisão e o que é que eu devo fazer? De que utilidade me serão, nesse caso, as minhas relações comigo mesmo? Não posso então exigir senão uma coisa, o direito, a justiça. Devo deixá-lo apodrecer na prisão? Devo esquecê-lo? Devo dizer, o que tem a ver com isso? O que fazer? O que é a justiça se não conseguir fazê-la triunfar? Eu, Edsel Andergast. Como Edsel insiste na sua arenga justiceira, o escritor encerra a conversa. Não tenho nada mais a responder senão o seguinte: perdoe-me, sou apenas um homem, um frágil caniço. Olha que sabedoria, né? Quer dizer, o menino quer fazer a justiça, ele quer recuperar a justiça no sentido absoluto da palavra.
E diz assim o outro, olha, eu não tenho competência para fazer isso, eu sou apenas um pobre coitado, um homem, não consigo mais do que tanto. No entanto, isso em lugar de ser uma coisa que ajude ele, apenas piora as coisas, porque agora é o seu grande herói, o seu grande modelo intelectual, que está dizendo para ele isso, né? Que está saindo do pedestal, e ele, em vez de ver isso com humildade, corre e pula no pedestal ele mesmo. Né? É isso que faz Edsel Andergast, em última análise. Continuamos. Agora vamos ver o que aconteceu agora com o pai dele, durante esse mesmo tempo. Muitas coisas que aconteceram com o pai são contemporâneas que aconteceram com o filho. Tá? Eu expliquei a vocês que é uma maneira de deixar isso mais rápido. Só. Sofia Andergast, avisada pela generala, decide vir de Paris tratar do sumiço do filho. O barão, sem ver a ex-mulher, procura Leonardo Maurício na prisão de Crescent. Durante as conversas iniciais, Wolf Andergast, mesmo dizendo que sua visita não era oficial, sugere a possibilidade de uma reabilitação. O procurador pergunta quem havia tirado, mas Maurício não responde. Os dois conversam longamente sobre justiça. Maurício repete de memória longos trechos da sentença do então juiz substituto Andergast, coisa que muito incomoda o procurador. O procurador vai ouvir agora da boca do acusado e condenado as coisas que ele disse no tribunal. Enquanto olhava o presidiário curvado sobre si mesmo, a aversão que sentiu contra sua própria eloquência, que acabava de ouvir saindo de uma outra boca, aumentou ao ponto de ter de reprimir uma náusea e contrair os dentes convulsivamente. Parecia que as palavras subiam ao longo dos muros, semelhantes a larvas viscosas. Larvas, né? Larvas viscosas, incolores, horrendas como fantasmas. O barão sugere que Maurício tinha, na verdade, poupado a Dona Ian. Combinam de continuar a conversa no dia seguinte. O barão vai para um hotel. Na manhã seguinte, Maurício relata ao magistrado os principais pontos do caso, de como havia, em princípio, detestado Ana e depois simpatizado, de como recorrer a ela para tratar da remoção de Udegard, de como Varese havia vindo atrás de Anayan, com quem ele parecia ter tido alguma coisa de horrivelmente decisivo, de como ele concluíra que Varese havia violado aos 17 anos, de como ele tentara vingar a honra de Ana, mas fora controlado e manipulado por Varese, de como a noiva de Varese, Lily Prescott, havia se suicidado, de como as irmãs haviam iniciado uma disputa entre elas, de como Ellie havia se transformado numa loba feroz. Leonardo Maurício confessa ao juiz que havia cogitado de matar a mulher, tamanha era a tirania que ela exercia sobre ele. Afirmo-lhe, senhor procurador, que riscá-lo do número dos mortais me pareceu então uma boa ação, porque tal existência é um suplício para quem a vive, pensei, e um fardo, um suplício para aqueles que têm de viver em sua companhia. Então não haverá saída possível, não se terá o direito de conquistar a paz? É evidente que, tendo tido esse desejo criminoso, não estou isento de culpa, e muito menos inocente, o que não é absolutamente a mesma coisa. Chega um momento em que o assassínio já está consumado em espírito. De volta a Frankfurt, Wolf Andergast recebe a visita de Sofia, que o acusa pelo desaparecimento de Edsel. Os dois haviam se conhecido durante o julgamento de Leonardo Maurício, quando ela ficara desconfiada da justiça feita. Sonhei uma noite que imensa multidão se jogava a seus pés, suplicando para você voltar atrás de um julgamento, e você permanecia imóvel, como uma pirâmide de pedra. Imaginar-se infalível, um juiz infalível, que terrível aberração. Não ter o direito de se ter enganado, que maldição. Você me tomou meu filho, sim, meu filho. Não há nada sobre a terra como uma mãe para possuir verdadeiramente uma coisa. De volta à prisão, o juiz Andergast encontra Leonardo Maurício doente. Pergunta-lhe: o senhor concordaria em ser perdoado e renunciar a qualquer novo recurso? Sua palavra me bastaria. Sem responder à pergunta, Leonardo repassa os 18 anos de sua vida na prisão. Fala de como foram os primeiros dias na prisão, de como era visto como diferente por ser professor, de como havia sido transferido para uma sala individual depois de um assédio homossexual, de como havia sofrido com abstinência sexual, de como havia tentado estudar para depois descobrir que era apenas Maurício fazendo o papel de Maurício, de como havia estabelecido uma parceria intelectual com o guarda Klakusch, que depois se suicidaria. Wolf Andergast sai dali e encaminha o pedido de indulto. Terceira parte, a morte irrevogável. O rapaz volta da casa de Giesel obeltado. Melita Schneefeld pede a Edsel 40 marcos para auxiliar o colega de trabalho justiçado. Apesar de ele só ter 86 dos 300 emprestados pela avó, consegue. É cuidado pela moça. Varese vai visitá-lo. Começam a discutir o conceito de justiça. Varese tem opiniões claras sobre o assunto. Todos os que procuram a justiça erram de caminho. Qualquer um que tome, não serve. Desconfio que todos os que embarcam nessa canoa são levados por motivos pessoais.
Miguel Kohlhaas é o personagem mais odioso do mundo. Michael Kohlhaas, né? Que eu já falei dele para vocês hoje, é uma personagem de Heinrich von Kleist, de uma peça com esse nome, não é uma peça, é uma novela com esse nome, que é um sujeito pobre que é injustiçado, aí ele vai buscar justiça, não consegue, aí ele organiza uma revolta, uma rebelião anárquica, e a rebelião essa que acaba gerando uma série de consequências que o colocam no patíbulo. Quer dizer, ele acaba sendo morto pela justiça que ele não encontrou nos outros. Essa é a história de Michael Kohlhaas, que é esse Miguel Kohlhaas, que está falando do Varame. Ninguém, com exceção dos alemães, pode compreender sua lógica muito prussiana. A mulher que reclamava diante de Salomão que a criança em litígio fosse cortada ao meio representa a obstinação de tirar da ideia de justiça suas últimas consequências. Sob o ponto de vista da justiça pura, a criança deve ser cortada ao meio. Não fique indignado com o que estou dizendo, irmão. É verdade. Suas ideias humanitárias não são nem mesmo um frasquinho de óleo derramado sobre a catarata do Niágara. Salomão era um sábio. Convenceu de absurdo todos os apóstolos da justiça e cobriu de ridículo todos os pacifistas. Já se viu, desde que o mundo é mundo, uma guerra ter uma causa justa? Já se viu um general travar suas batalhas pela justiça? Ou algum desses célebres ladrões de territórios ou exterminadores de homens ser obrigado a prestar contas, a não ser quando sua empresa fracassava? Convido-o a refletir um instante nas relações e a dizer no parentesco que existe entre a ideia de direito e a ideia de vingança. Quando e onde na história você se viu fundar em impérios ou religiões, ou se edificar em cidades, ou a civilização se espalhar com o auxílio da justiça? Você conhece algum exemplo? Eu, por mim, não conheço. Onde está o pelourinho que será espiado o massacre de 10 milhões de índios, o envenenamento pelo ópio de 100 milhões de chineses, ou a escravidão a que foram reduzidos 300 milhões de hindus? Quem fez parar os navios pejados de escravos negros que do século XVI ao XIX atravessaram o oceano da África para a América? Quem ousará levantar o dedo em prol das centenas de milhares de homens utilizados nas minas do Brasil? Onde está o juiz que tentará punir os massacres de judeus na Ucrânia? Quer outros exemplos ainda? Tenho-os à sua disposição. Você vai me responder que seu ideal moral mais caro e mais secreto é justamente acreditar que é preciso remediar isso, que é necessário reformar o mundo. Não é um discurso de um extraordinário cinismo? Não há justiça nenhuma, nesse mundo isso não existe. O que há é apenas ações de poderosos contra outros menos poderosos do que ele. Portanto, o que faz o Vareme aqui é fazer uma declaração de enorme cinismo quanto à possibilidade mesmo de existir a justiça. Sob esse ponto de vista, ele é o contrário do Etzel Andergast, porque se Etzel Andergast luta por uma justiça, é apenas pela justiça verdadeiramente, esse Vareme, com 30 anos a mais, alguma coisa assim, né? Alguma coisa como 30 anos a mais, um homem vivido, diz que é o contrário, que nenhuma justiça pode existir, quer dizer, que ele persegue, portanto, Etzel Andergast persegue uma quimera. Não é assim que esses dois agora se contrapõem, o Etzel e o Vareme. Portanto, a partir da própria, digamos, definição que ele tem de justiça, para Vareme, o que não há necessidade nenhuma de justiça, há apenas necessidade de você fazer as coisas bem feitas, não ser pego. Porque, no fundo, não é uma questão de justiça, porque isso, enfim, não existe de modo nenhum. Portanto, ele ter feito um jeito ele colocou a arma na mão da Ana, né, em princípio para proteger a Ana contra a irmã. Mas depois, quando a Ana mata a irmã, ele faz de um jeito todas as circunstâncias do crime, ele manipula para parecer que o Maurício tinha feito isso. E depois, no depoimento no tribunal, ele compromete o Maurício, é por isso que ele foi o causador da condenação, mas ele, na verdade, fez isso tudo apenas porque percebeu que a Ana matando a irmã, ele e a Ana, que tinham um caso, que eram namorados, saíram daquilo com um patrimônio de 80 mil marcos, coisa que nenhum dos dois tinha. Portanto, o Vareme é uma espécie de cínico, aquele cínico de que você, de modo geral, não desgosta, porque parece ser um cínico sincero, mas é um cínico, né? Total e completo. Finalmente, Vareme admite que havia armado Onayan, Onayan, com medo de uma agressão de Hélio, que Onayan havia matado a irmã e que ele havia dado um jeito de fazer Maurício parecer culpado e também prestado falso testemunho no julgamento.
Edson não entende como Ana pode deixar Maurício levar a culpa, mas o velho professor explica o caráter da moça. De um paganismo, de uma beatice estúpida, petrificada de orgulho e consumida pela raiva de se prejudicar a si própria, casta como uma Madonna e abrasada de sensualidade mística, primitiva e obscura, austera e ávida de ternura, com a alma encadeada e odiando as cadeias, detestando quem ousa tocar nelas e quem as respeita, e, sobretudo, vivendo sob o signo de um aço tenebroso. Há muitos que vivem sob o signo de um aço tenebroso. Nenhuma luz brilha neles. Seu sombrio destino, eles os desejam. Chamam-no, provocam até que os esmaguem. Querem ser esmagados. Não se querem dobrar, render-se. Querem ser esmagados. Era o caso de Ana. Vareiro explica ao rapaz sua própria posição. Não tive escrúpulos em falar sem subterfúgios, já que você tinha tanto interesse em saber. Por que lhe recusar essa satisfação? Isso não tem para você nenhum valor prático. Há muito tempo que meu falso testemunho caiu em prescrição. Meu Deus, sim. Afinal, isso não teria nenhuma importância para mim. Tudo nesse mundo se tornou indiferente aos meus olhos. Mas gostaria de conservar o leme nas mãos ainda por um momento. Não vá você conceber esperanças exageradas. Minha confissão de nada lhe adiantaria. Estalou os lábios com alegria maliciosa. As engrenagens dos nossos tribunais estão de tal modo enferrujadas que saberão evitar exumar o sacrosanto cadáver da justiça, simplesmente porque um jovem exaltado de 17 anos lançou um bravo delato. Declara-se apaixonado pelo rapaz e diz que partiria para procurar sua filha na Alta Silésia polonesa. Toda a conversa foi ouvida por Melita no Travessa Tabique. Edson Andergast está satisfeito. Ao despertar na manhã seguinte, mandou longe com o piparote, repugnante perceber que passava pela sua manga. Respirou longamente e disse: Bom dia, Edson Andergast. Eram 7 horas. Saltou da cama e começou a arrumar suas coisas. 3 horas mais tarde, encontrava-se na estação da estrada de ferro. Missão cumprida. Bom dia, Edson Andergast. Edgar Moe, nunca mais. Agora eu sou Edson Andergast. E agora eu vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele que eu descobri que, enfim, quem matou, afinal de contas, ele, Maurício, e vou recuperar a justiça. É isso que o menino pretende fazer. Vamos lá. Filho. Leonardo Maurício é libertado, mas está completamente ausente. Anseia encontrar Hildegard, que quase não ouviu falar do pai. Imagina como seria o reencontro. Sai meio ponto da prisão e aprecia as mulheres na rua. Vai à casa de seu pai. Aperta o botão da campainha. Longo minuto se escoa. No pátio, um gato mia queixosamente. Um passo atrás da porta e uma pergunta ríspida. A porta se abre. Pai e filho se encontram face a face. O velho regala os olhos, fica petrificado. Seu rosto se torna purpúreo. O corpo verga para frente, os braços se apoiam no ombreiro da porta. Eu sabia, disse com voz embargada. Vi no jornal, mas não calculava que já hoje o resto é abafado por um soluço. Dir-se-ia uma tosse rouca, dolorosa. Não oculta o rosto e as lágrimas rolam dos olhos enigmáticos. Leonardo Maurício permanece incompreensivelmente frio. Seus traços conservam uma expressão severa, quase sinistra. Embora o pai esteja chorando, né? Por que não estou comovido? Se pergunta, enquanto acompanha o velho ao parto, segurando-o pelo braço. Olha em torno de si. A tristeza, a pobreza do local despertam nele vago temor. Ainda não havia pensado no futuro. O pai lhe mostra um testamento com a doação de todos os seus bens, mostra saldos bancários e documentos de suas propriedades. Apresenta ao rapaz o guarda-roupa que havia comprado para ele. Leonardo Maurício, indiferente a tudo, só pensa em Hildegard. O velho lhe dá as últimas notícias da moça. Ela está em Colônia. Leonardo sobe a seu antigo quarto e vê suas roupas. Parecia uma casa em que se conservavam relíquias do morto. Quando desce, descobre que seu pai havia morrido. O velhinho esperou rever o filho e morreu. Leonardo Maurício procura a filha em Colônia, na casa da família Cruz. Tenta vê-la por meio de um truque que não funciona. Ela é negado acesso à moça. Decide procurar Ana Ian, agora Ana do Vermont, e pedir-lhe auxílio. Vai à treve e escreve um bilhete com o nome falso de Markman. Ana aparece no local combinado, mas não tem mais a beleza e o fascínio de outrora. A moça responde com evasivas e se apressa para ir embora. Leonardo pede sua ajuda, mas ela se exime. É sobre Hildegard, recomeçou Maurício. Queria pedir sua opinião e seu auxílio. Estive em Kaiserwerth, nem sequer fui recebido. Mandaram a menina para fora. Ana do Vernon levanta os ombros, num gesto idêntico ao que teria se lhe tivesse pedido 100.000 marcos. Nada tinha a ver com isso, interrompeu rispidamente. Eu poderia renunciar a tudo mais.
Nessa questão, porém, não estou disposto a ceder, observou ele com aspecto sombrio. Apenas você errou a porta. É o tutor que compete decidir. Há muitos anos que me afastei. A responsabilidade era por demais pesada. Depois que ela sai, ele considera. A seguinte ideia lhe atravessa a cabeça. Santo Deus, mas como ela é estúpida, simplesmente estúpida, de estupidez inconcebível. Sua beleza, sua alma, ou aquilo que se tomava por sua alma, sua graça, seu encanto, aquele misterioso demonismo, aquele temperamento apaixonado, aquela propensão para o sofrimento, tudo aquilo nada mais era do que uma leve camada de verniz que os anos apagaram, pondo à lua o ar do fundo primitivo. A natureza revelou seu próprio rosto. Ana não tinha coração, nenhuma compreensão do destino, nenhuma inspiração superior, nada, senão engano e artifícios. Estúpida, eis o que ela é. Estúpida como todos aqueles que pararam no meio do caminho, como todos aqueles que são animados por uma vida fictícia e que estão mortos. Estúpida como todos aqueles que não percebem que seu espírito e seu coração já morreram. Estúpida como um fantasma. E foi por aquilo, ó Deus misericordioso, por aquilo, o seu sacrifício e o seu martírio, o suplício que o arruinou e aqueles 19 anos vividos num túmulo. Deita-se de bruços sobre o assoalho, apoiando nele sua face. Sobre o supercílio esquerdo, sente frio numa cabeça de prego. Sente bem-estar. Gostaria que o prego se cortasse na madeira e enfiasse a ponta no seu cérebro. Leonardo começa a viajar a esmo. Vai para Mogúncia, para Basileia, passeia o dia inteiro, fala com as pessoas e sobretudo com as crianças. Acha os dentes do que confortável demais, vai para Berlim e conhece no trem uma moça que o convida para o amor. Depois de fracassar, conclui que seu sexo está morto. Vai para Leipzig e de lá para o sul. Nesta viagem, com o estridor, o trem passa pela beira de um viaduto, muito alto, sem parapeito. Um precipício se abre sob seus pés. Agarra-se a grade coberta de fuligem, desce o degrau, lança um olhar prescrutante, curioso, sobre o abismo. Tem a impressão de que o mundo está subitamente de pernas para o ar, com o céu estrelado lá embaixo. É desagradável pensar que a grade coberta de fuligem está sujando as mãos. Por um instante, tem a tentação ridícula de voltar para lavá-las. Da janela vizinha do vagão seguinte, o chefe do trem o avista. Está desorientado de raiva e de pavor. Agita o punho, puxa violentamente a correia da janela e grita com a boca completamente aberta. Maurício não o ouve. Vê apenas a boca escancarada e 2 fileiras de dentes de animal feroz. Com a cabeça faz um gesto de indiferença e dá um passo no vazio. Já era tempo, alguns metros mais, e a composição teria atravessado o viaduto. Deu aquele passo como se passa de uma sala para outra. Foi um passo no mundo do irrevogável, sem regresso possível. O escritor extraordinário, né? Esse Jacob Klassen, né? O Maurício não conseguiu continuar vivo porque ele não tinha filho, porque ele não tinha pai, porque a Ana revelou-se um sacrifício completamente estúpido, porque ele não tinha mais sentido nenhum, não tinha capacidade nenhuma de enfrentar aquilo. E é assim que o Leonardo Maurícios acaba a sua participação na história. Mas a história não acaba aí, né? Edsel Andergast volta para casa no trem da 4ª classe, após 24 horas de viagem. Fica sabendo que sua mãe está na casa da avó, mas não se apressa em fazer contato com ela. Encontra o pai transformado. Certo dia ficaram 3 dias sem se barbear. Quando se encontram, o procurador tenta manter a frieza, mas se descontrola emocionalmente. Edsel, com ar triunfal, jubila-se. Maurício é inocente, absolutamente inocente. Foi condenado injustamente. É um assassino judiciário. O barão comunica friamente ao filho que Maurício havia sido indultado e não havia mais nada a fazer. O que é preciso fazer depois disso? E ele responde, glacial, imperturbável: nada. Edsel salta. Como nada? Não é preciso fazer nada. Nada resta fazer. Edsel não pode deixar de abrir a boca como um idiota. Gagueja qualquer coisa. Seu pai teria enlouquecido? Qualquer providência é supérflua. O condenado Maurício foi perdoado. Edsel arregala os olhos desmesuradamente. Perdoado? Perdoado, responde um leve movimento de cabeça. Perdoar-me no restante da pena. Edsel não pode impedir de estourar na gargalhada. Sabe que é uma falta de respeito, mas não pode evitá-lo. Perdoado, mas eu estou dizendo que ele é inocente. Um suspiro de desespero foi a resposta.
O decreto do indulto prevê essa probabilidade ou possibilidade. Frase oca. Edson esquece o respeito que lhe inculcaram. Grita. Mas se ele é inocente, não tem necessidade de indulto. Não se trata mais de saber se ele é inocente, responde o barão Endergast em tom decisivo. E, além disso, procure ter modos, ouviu? Quer dizer, o Edson Endergast está furioso, porque o indulto pressupõe que se perdoou a culpa. E a culpa, portanto, continua implícita na situação do Maurício. E ele não quer que o Maurício seja indultado, quer que ele seja inocentado, que é outra coisa muito diferente. É claro que nem o barão nem o Maurício sabem que ele já morreu, né? Nenhum dos dois sabe que o Maurício já não existe mais. Edson está inconformado. Trata-se de justiça. O barão desestimula qualquer ação revisional e pede que o filho se contente com o indulto. O menino não aceita. Não, repete. Isso não pode me satisfazer e com isso não me quero contentar. A revolta do rapaz aumenta e começa uma discussão com o pai. Aliás, nossa conversa é inútil, porque Maurício aceitou seu indulto e aceitou sem reservas. Edson dá 2 pulos para a frente, junta as mãos à altura dos olhos, depois coloca sobre a boca. Ele aceitou o indulto, murmura timidamente. Sem reservas, como lhe disse. Continua a viver? Tem coragem de pesar sobre si essa injustiça? Fica calado e continua a viver? O barão levanta os ombros. Você vê, tudo é possível ao homem. Um sorriso feroz contrai os lábios de Edson. Efetivamente, vejo que tudo é possível ao homem, replica em tom ambíguo e insolente. Um pode abafar a verdade, um outro morrer dela. Edson, berrou o barão Endergast. Então você conseguiu levá-lo até esse ponto, prosseguiu Edson no paroxismo do desespero. Tudo quanto fez foi em vão. Tudo em que se apoiava como sobre um rochedo desmorona lamentavelmente. Eis o que você chegou com seus artigos, suas cláusulas, sua prudência e seus cuidados. E ainda por cima preciso ficar calado. Se ele continua a viver, não recebeu senão o que merecia. Talvez Maurício ainda tenha se esbanjado em agradecimento pelo pontapé com que você o enxotou da prisão. Muito obrigado, senhores, pelos 19 anos de cadeia, hein? Então, você não sabe quem foi que atirou? Certamente que sabe. Foi isso, sem dúvida, que provocou seu indulto. Onde está o juiz para que lhe cuspam o seu indulto no rosto? Como poderei agora apresentar-me diante dos homens? É o filho do Endergast, dirão. O pai conseguiu o indulto de Maurício, o filho calou, estão de conveniência. É lindo, muito lindo. Belo mundo, palavra de honra. Se pelo menos pudesse se vaiar imediatamente. A argumentação do pai só o torna mais agressivo. Não é mais o menino Edson, amável, moderado, grave, sensato. É um demônio. Espere, você fera com a boca espumante. Você não sairá disso ileso. Terá de pagar, sua vez chegará. O barão Endergast fica um instante petrificado. Parece um estado de bronze. De súbito, faz um gesto para segurar o rapaz. Prende pelo ombro. Edson se livra dele. Tem o rosto convulsionado de horror, cólera e náusea. Eu não quero mais ser seu filho, grita com incrível violência. Canalha, estertora o barão Endergast. E, no entanto, todo ele tem ar de súplica. Edson correu para a sala de jantar. Rápido, o barão o segue. Da sala de jantar, Edson se precipita para o vestíbulo. Rápido, o barão segue. Rápido, o barão o segue. Atrás deles, as portas vão ficando abertas. Edson derruba as cadeiras que encontra pelo caminho. Ri surge em sua frente. Afasta-a brutalmente e corre para seu quarto. Rápido, o barão o segue. Aquele corpo enorme e poderoso que corre com as mãos estendidas para a frente tem verdadeiramente algo de espantoso. Toda essa corrida se assemelha a uma perseguição horrível, alucinante, infernal. Ri, espavorida, abre a boca. Não sai nenhum som. Chegando ao quarto, Edson bate a porta com fúria, dá uma volta na chave. O barão Endergast esmurra a porta. A cozinheira e a criada saem precipitadamente da cozinha. Ouve-se no quarto trancado um ruído prolongado de vidros quebrados. Ri solta um grito que faz correr todos os locatários. O barão exerce toda a sua força hercúlea contra a porta e consegue arrombá-la. Num pulo, está dentro do quarto. Ri vem atrás dele, torcendo as mãos. Na soleira da porta, comprimem-se os criados dos Endergast e dos Malater, o porteiro, sua mulher e um estafeta que acaba de chegar com o correio. Edson jaz próximo da mesa, inundado de sangue. O barão Endergast se aproxima, cambaleando, e segura sua cabeça entre as mãos. Água, água, balbucia. Alguém corre para buscá-lo. Ri junta as mãos para rezar. O que aconteceu? Edson quebrou a vidraça das 2 janelas e também no espelho do guarda-roupa,
os frascos em cima do lavatório e os vasos de porcelana da cômoda, numa fúria de destruição e com a alma tomada de loucura. O sangue corre pelas suas têmporas, pelas faces e pelo nariz. Atirou-se de cabeça sobre as vidraças, arrebentou o espelho com os punhos e tem as mãos retalhadas de ferimentos até os pulsos. Suas vestes estão encharcadas de sangue. Depois, seu furor se acalmou repentinamente. Está sereno agora. De pé, próximo à mesa, contempla seus ferimentos com um sorriso de satisfação bravia e move as pálpebras porque o sangue corre sobre os olhos. Súbito, seu espírito fica extraordinariamente tranquilo, como se, com o sangue, uma parte da amarga decepção que lhe envenenava o coração fluída de suas veias. Apresenta o aspecto de um desgraçado que, após uma queda, se levanta lentamente, olha perplexo ao redor e indaga o caminho que perdeu e do qual se desviou. Não encontra nenhuma direção para sair do lugar em que se encontra, passa a olhar pelas proximidades e informa-se do rumo a seguir. Em dado momento, os olhos de Edsel caíram sobre seu pai. Um espanto hesitante desenhou suas feições, como se a imagem habitual que sempre dominara se tivesse transformado em uma outra, colocada de certo modo um pouco mais baixo, e sobre a qual era obrigado mesmo a se inclinar para reconhecê-la. Não era mais o ser enigmático, detentor e guardião de segredos. Não era mais o regente de misteriosos destinos. Não era mais Trismegisto, mas um pobre homem culpado, quebrado. Trismegisto é o nome que se dá para Hermes, né? Trismegisto é 3 vezes mestre, não é? 3 vezes mestre por quê? Porque, segundo a doutrina das castas, você tem 3 tipos de pessoa: as que rezam, as que vão à guerra e as que trabalham. Daí a ideia de Hermes Trismegisto estar ser o líder de todas essas 3 castas, né? São as 3 castas ativas: os que rezam, os que vão à guerra e os que trabalham. Uma maneira simples de falar das 3 primeiras castas. Barão Andergast tinha entreaberto a boca. Avistaram-se seus dentes enormes. E foi assim, com a boca entreaberta, que se deixou cair numa cadeira. Seus olhos violeta, vazios de qualquer expressão, pularam das órbitas como 2 bolas. Quando, pela tarde, partiu, acompanhado por um médico, para a casa de saúde, ainda se encontrava no mesmo estado, a boca semi-aberta, os olhos saltados, sem expressão no olhar. Edsel observava com ar pensativo aquela fisionomia que se corrompia literalmente diante dos seus olhos, e, enquanto ria, se dispunha a lavar o sangue que corria em suas faces, sua fronte e suas mãos, disse com voz infantil, seca e clara: mande chamar minha mãe. Aqui termina a história do processo Maurício, mas não de Edsel Andergast. Não. Do menino? Não, cortou-se só. Haverá, tanto é que o autor diz que não acabou a história dele, porque quem acabou aí foi a história do procurador Wolf Andergast, porque a pena, pessoal, que você não conhece o segundo livro, chama-se Edsel Andergast. O segundo livro tem o nome do Edsel. E esse é um livro de 400 páginas, o outro tem 600. E no outro livro, o Edsel Andergast só aparece lá pela página 200, mais ou menos. Na página, até então, nós só conhecemos a personagem mais importante do livro, que, embora o livro chame-se Edsel Andergast, a principal personagem do segundo livro chama-se Josef Kirchhofer, que é um médico, um desses médicos carismáticos, um médico absolutamente devotado à sua profissão, que irá se encontrar lá pela página 200 com o Edsel Andergast. O Edsel Andergast, nesse momento, faz parte de um grupo de radicais que estão tentando montar, né? Ele faz parte de um grupo de jovens que, liderado por uma americana, montou uma espécie de comunidade ideal, onde vivem todos em uma espécie de regime socialista, assim, de regime de vida ideal, todo mundo trabalhando no campo, todo mundo lavando a louça, todo mundo participando da vida material. E esse Andergast arrumou uma briga lá com um fulano e é agredido. E ao ser agredido vai procurar o médico e acaba nesse Josef Kirchhofer. E a história é muito longa, eu não vou contá-la inteira, apenas para vocês saberem o que acontece no segundo livro. Aí, quando o médico se interessa pelo rapaz, porque ele é muito interessante, é muito inteligente, e acaba recebendo uma carta da mãe dele, da Sofia Andergast, que nós já conhecemos, explicando o que havia acontecido com Edsel. Né? Tudo isso que nós vimos aqui, digamos assim, resumido em 300 linhas, mais ou menos, que foi o que aconteceu com Edsel Andergast.
e pede para que aquele médico cuide do menino. O menino agora já tem alguma coisa como 20 anos, porque os acontecimentos do livro Etzel Andergast passam-se aí 4 anos, mais ou menos, depois dos acontecimentos do processo Maurício. E esse menino é muito bem recebido pelo médico, é um médico carismático, um desses sujeitos assim, com uma visão de abnegação absoluta, começa a cuidar do menino, e vão se conhecendo, vão trocando ideias sobre esses mesmos temas, não é? A atitude do Etzel, refletida naquela comunidade da qual ele participa, já é a atitude típica de uma juventude que está se organizando para assumir, digamos, uma missão política, ou seja, é em si prototipicamente ou embrionariamente o início da juventude hitlerista, embora ali não existam apenas nazistas, há também jovens de todos os tipos. No entanto, são todos jovens, obrigatoriamente, todos. E financiados por uma americana rica que acha bacanérrimo fazer isso, quer dizer, acha incrível financiar a juventude. E o Etzel Andergast, aos pouquinhos, começa a conviver muito proximamente com o médico, ao ponto de, considerando, aproveitando que o médico era um sujeito absolutamente disperso, que não pensava em outra coisa a não ser nos seus pacientes, trabalhava 16 horas por dia, aproxima-se da Maria Kerkhofer, que era a mulher do médico, e tem um caso com ela. Tem um caso com a mulher do seu, digamos, mestre, o Andergast chamava o Kerkhofer de mestre, tamanho o respeito que ele tinha pelo outro. Quando no final das contas o médico descobre o caso, então há uma ruptura com ele, e ele então, completamente destruído, totalmente destruído emocionalmente, pessoalmente, tendo feito durante 2 livros de 1000 páginas o proselitismo da justiça, porque é isso que faz, de fato, esse Andergast, porque dos 1000 páginas, somando os 2 números, os 2 livros, durante 1000 páginas, então, ele faz o proselitismo da justiça, e ele acaba, então, completamente destruído na casa em que a mãe dele morava, Sofia Andergast, que morava numa casa muito humilde, nas montanhas, nos Alpes alemães. Vai lá nos Alpes alemães, encontra a mãe, e finalmente, então, acaba a segunda história de modo muito bonito e poético, que dizendo que Wolfgang chegou na casa da sua mãe e morreu. Morreu não no sentido físico, Etzel, né? Perdão, Etzel chegou no caso da mãe e morreu, não no sentido... O primeiro livro acaba, eu quero a minha mãe, ele chamando a minha mãe, mãe chamar a minha mãe. E no segundo livro, ele então, quando finalmente encontra a mãe, com a qual ele já tinha convivido, obviamente, né? Mas depois de toda a desgraça, ele chega e morre. Mas não é uma morte comum, é uma morte iniciática. Quer dizer, é aquela morte que produz uma vida subsequente a essa morte. Ou seja, morreu o Etzel Andergast, justiceiro, querendo produzir a justiça a qualquer preço, que é esse Etzel que nós ouvimos aqui hoje. Vocês gostaram da história? Então, o que vocês acharam disso? Vocês estão favoráveis? Vocês simpatizam com Etzel Andergast, de alguma maneira? Sim. Não é? Ele não parece ser um sujeito bacana? Um sujeito que... Não, mas ele foi do culto da sociedade, do pai dele. Essa teoria eu já ouvi ontem à tarde também. Eu já ouvi ontem à tarde também essa teoria, de que o Etzel Andergast foi produzido pelo seu pai, Wolf Andergast. Não é? Mas é verdade que isso pode ser assim um pouquinho, porque o nosso autor faz todo o possível para pintar o barão Wolf Andergast com cores muito rígidas. É claro que o barão, de alguma maneira... eu não contei também o que aconteceu com o barão. O que acontece com o barão, a gente só fica sabendo no segundo livro. Né? No segundo livro, o barão, quando sai lá levado para uma clínica, nunca mais volta para casa. Ele sofre um abalo nervoso tão grande que ele irá passar aí alguns anos num sanatório para pessoas doentes, e depois ele é completamente inviabilizado como procurador, né? Ele perde o cargo, e irá morrer aí mais ou menos 4 anos depois. 4, 5 anos depois, o barão morre num sanatório completamente, não diria louco, mas absolutamente deprimido e desesperançado com a vida. O barão, portanto...
Pois nós não sabemos, porque na verdade o que está na segunda história é apenas a menção a esse fim. Ele na verdade havia reconhecido antes, vamos ser justos com ele, quando ele leva o indulto para frente, ele de alguma maneira reconheceu que tinha errado, né? Não é isso? Agora a questão central aqui é para saber de vocês se vocês acham que o Edsel Andergast está com a razão ou não está. Não é? Quem é que acha que ele está? Levanta a mão. Então, pode... Não. Cada um tem a sua opinião. Tá? O problema é, claro, cada um tem a sua opinião. Essa é a ideia aqui, né? Bom, há uma maioria de pessoas que acham que ele não está com a razão. Mas para poder entender um pouco melhor a personagem Edsel Andergast, afinal de contas, o que ele está querendo? No fundo, o que ele quer? Acho que é uma briga de autoridade, né? Agora, já era o pai sobre ele, a autoridade da mulher em cima do Leonardo, ali uma própria autoridade pecadeira, que é a sequência da Alemanha, né? Bom, essa história é tão extraordinária, pessoal, assim, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história é tão extraordinária, é tão incrível esse livro, que esse livro, se você o estudar com a devida atenção, com a devida profundidade, você entenderá todo o processo que aconteceu na Alemanha entre as duas guerras, mas eu acho que nós temos que descaracterizar esse livro como uma crônica histórica, para poder entender de fato o que ele quer dizer. Porque o que aconteceu na Alemanha não é um fenômeno alemão em última análise. O que aconteceu na Alemanha é um fenômeno humano, ou seja, qualquer pessoa, qualquer povo podia ter passado pela mesma coisa, se submetido talvez a condições equivalentes àquelas pelas quais os alemães passaram. Então vamos ser justos com isso, porque, como eu digo a vocês, é uma das coisas mais intrigantes da história é que um povo alemão, justamente este povo, tenha feito isso. É uma coisa inacreditável que o povo mais culto da história tenha se dado o trabalho de fazer uma barbaridade desse tamanho. Não é? Quer dizer, é muito original e muito intrigante o fato de ter sido a Alemanha. Então vamos esquecer um pouquinho a Alemanha, como ontem à noite eu dei uma palestra em Ponta Grossa sobre o Viktor Frankl. E eu dizia assim, o Viktor Frankl escreveu o livro sobre a sua estada no campo de concentração e em nenhum minuto da vida, nenhum minuto do texto, há qualquer espécie de acusação direta aos alemães. Nenhuma, zero, nenhuma. E aí teriam perguntado assim, os judeus engajados, né, em explorar, digamos, o Holocausto como sendo por meios políticos, os judeus ficaram muito muito revoltados com Viktor Frankl. Mas como que você não aproveitou para denunciar o nazismo? Falou assim, olha, porque esse negócio de denunciar conjuntos de pessoas, denunciar coletivamente, é coisa de nazista. Tipo assim, os judeus fizeram isso. Então, já que eu não aceito que digam que os judeus fizeram isso, eu também não sei o que vou dizer, os alemães fizeram isso. Porque é completamente nazista você partir desta criminalização coletiva, que foi uma das bases da própria perseguição contra os judeus. Bastava ser judeu para ser culpado. Pois diz o Viktor Frankl que não cabia a ele, como vítima, criminalizar coletivamente os alemães. Não há uma palavra, nenhuma palavra contra os alemães no livro. Zero. Obviamente que ele menciona os fatos, os lugares, todos os alemães, mas ele não faz nenhum proselitismo anti-germânico por causa do sofrimento que ele passou. Portanto, será o caso aqui também de nós cuidarmos para nós não entendermos esse livro como sendo uma experiência da Alemanha entre as duas guerras, da sociedade, da cultura alemã, mas como sendo alguma coisa que pode ser extrapolada para qualquer pessoa, entre elas nós aqui que estamos presentes. Nós todos poderíamos estar no lugar de Edsel Andergast. E é por isso que eu perguntei a vocês antes se vocês haviam tido a experiência de sentir a revolta contra a injustiça. Ou seja, não é? Eu digo que... A questão da pena de morte, né? E aí, em alguns momentos, você acha que é a solução, e em outros momentos, você acha que não. Que não. Porque nós temos uma atitude oscilante com relação a noções de justiça. Não é isso? A justiça é um assunto oscilante porque é um assunto que envolve não só, digamos, um elemento racional, mas também um elemento emocional muito forte. Então, toda vez que você está próxima de um crime, ou aquele crime tem características próximas de alguma coisa que você abomina, por exemplo, alguém que matou uma criança pequena, como aquele casal lá em São Paulo. Mas a tentativa que você faz é de vingar-se deles. É isso que o Vareme está dizendo. O Vareme, quando faz aquela peroração sobre justiça,
justiça ao Etzel, diz assim, olha, não dá para a gente separar muito esse negócio de justiça e de vingança. Tanto é que há na história do pensamento humano essa separação com toda clareza na peça grega Eumênides, que já foi levada aqui no nosso curso, em que aparece claramente a divisão, a separação entre o conceito de justiça como retribuição brutal, portanto, como vingança, não é? Do conceito de justiça como reparação, quer dizer, como atribuição precisa de uma punição. Né? É o que há na cultura grega, quando você lembra que a palavra justiça tem dois nomes, a justiça que nós conhecemos como justiça moderna chama-se dike, enquanto que a justiça da retribuição brutal chama-se telis. Tá? Não esquecer nunca que a dike é filha de telis. Dike é filha de telis. Portanto, da mãe nasce a justiça. O que é a dike? Dike é a justiça circunstancial, aquela justiça ponderada, que não vai no entusiasmo das emoções, que analisa as provas, analisa os elementos. A justiça que deveria haver é dike. Aquela justiça de, olha o tarado lá, vão matar, isso é tênis. E essa justiça tênis que é substituída por dike na genial interpretação dramatúrgica daquela trilogia chamada Orestia, que todo mundo devia ler, se não leu ainda, embora aqui no curso nós já fizemos o livro que dava para fazer, que era o último, Eumênides. A Orestia tem 3 livros, que é Agamenon, Poéforas e Eumênides. Juntas fazem uma trilogia chamada Orestia, ou Oresteia, tem essas duas maneiras de falar. Portanto, esse assunto de justiça é um assunto complicado para ir em princípio, muito complicado, né? Mas se vocês forem pensar um pouquinho melhor comigo, o que o Edsel Andergast no fundo quer? Ele quer? Ele quer se vingar do pai, porque o pai é que matou a mãe dele, o pai é que matou a mãe dele simbolicamente, o pai tirou a mãe dele, o pai é que o tirou fora da mãe dele. Portanto, o que ele precisa fazer? Ele precisa criar alguma espécie de sistema de retaliação contra o pai. Mas o pai quem é? O pai é o espírito, porque sempre que você usa essa expressão pai e mãe sob o ponto de vista simbólico, o pai sempre é o espírito, e a mãe, nessa comparação aqui possível, é o amor. A mãe representa o amor, o pai representa o espírito. Essa é uma conclusão muito importante, que é preciso que vocês compreendam. Essa é a razão pela qual os filhos devem ser criados pelas mães. Porque o pai não precisa estar presente como a mãe precisa. Porque do pai é preciso até mesmo que se tenha uma certa dúvida sobre o paradeiro. Quer dizer, o que é que o pai está fazendo? Não sei bem. O pai precisa ter uma certa distância da criança, enquanto a mãe precisa do convívio amoroso permanente e cotidiano. Veja, a razão pela qual Hércules não deu certo, Héracles, é porque Héracles é filho de Zeus, que é o espírito, mas Héracles não é filho de Hera, que é o amor. Hércules é filho de Alcmena, que é uma humana. Não é? Héracles é filho de um deus, Zeus, que é o espírito, mas não é filho de Alcmena, não é filho de Hera, que é o amor. Por isso é que Héracles tem, na verdade, uma capacidade espiritual extraordinária, mas ele é um fracasso amoroso total. Não é? Hércules tem uma incapacidade de controlar os seus impulsos, quaisquer que sejam eles, sexuais, impulsos de ódio, todos os sentimentos em Hércules estão absolutamente descontrolados. Todos, sem exceção. E se você reparar, então, nos 12 trabalhos de Hércules, eu faço a interpretação dos 12 trabalhos, pena que aqui a gente não tem nenhuma possibilidade de ter tempo de fazer isso. Mas quando você olha para os 12 trabalhos um a um, você percebe que os 12 trabalhos nada mais são do que 12 ações iniciáticas para que ele possa controlar os seus sentimentos em descontrole. Portanto, o que Hércules tem que fazer nos 12 trabalhos? Ele precisa recuperar aquilo que ele não tem por natureza, porque ele não é filho de Hera. Portanto, ele não é filho, ele não tem a dimensão amorosa definida, ele é amorosamente um tumulto. Portanto, ele é dado para matar os outros, ele é completamente, ele é bissexual.
ele é completamente impulsivo, não há nenhum prazer que ele recuse, não há nenhum desejo que ele não queira cumprir, não há nenhuma coisa que ele não há nada que o refreie. Ele precisa fazer o quê? 12 experiências, 12 exercícios de controlar as suas emoções. Esses são os 12 trabalhos de Hércules. É absolutamente óbvio quando você olha um por um com calma e começa a interpretar um por um. É maravilhosamente iluminante essa perspectiva da vida de Hércules. Só entendemos Hércules a partir dessa perspectiva, só a partir daí. Pois, o problema que tem esse menino é que esse menino está revoltado com o espírito, porque o espírito lhe tirou a possibilidade do amor. Ora, como o pai dele representa a justiça, porque concretamente foi o pai dele que condenou Maurícios, ele faz o quê? Ele quer, pela derrota do pai, ou seja, pela superação do pai, não é isso, Maria Lúcia? Nesse sentido, né? Pela superação do pai, ele quer colocar-se no lugar do próprio pai. Mas o que é colocar-se no lugar do próprio pai? Se você olhar as coisas meio freudianamente, não é que ele quer sair com a mãe e ir com a mãe a o bailão do Papa. Entendeu? O baile do Papa. Por favor, não sejamos primários, né? O que ele quer é substituir a função do espírito. Quer dizer, se alguém entende justiça nesse mundo, não é o pai dele, mas é ele mesmo. Ele é que sabe o que é justiça, tanto é que ele vai tirar a limpo e não vai deixar nenhuma dúvida sobre a autoria verdadeira daquele crime. Você compreende que o que está motivando Etzel Andergast é muito mais do que a busca da justiça do ponto de vista puro e simples, assim, do ponto de vista de idealismo pessoal, que ele, no fundo, na verdade, quer resolver um outro problema que não aquele. Ele procura uma justiça perfeita. Porque a justiça que ele vê no pai dele é imperfeita, tanto é que deixou passar essa. Condenou alguém a 18 anos, a vida inteira, né? Mas já a 18 anos de prisão, um sujeito completamente inocente. O fato é que ele pega o pai, realmente. Ele pega o pai, porque ele consegue provar que o pai estava realmente errado, que tinha sido injusto, né? Só que ele depois, mais tarde, por exemplo, ele vai viver a experiência de também ter uma atitude. Porque o grande professor dele, tem aqui um pequeno resumo agora, que eu queria muito que vocês lessem comigo, é apenas um esquema comparando os nossos 3 últimos livros, para a gente fechar o nosso raciocínio. Não é? Então, o que é que ele quer fazer? Ele quer uma coisa que não existe, chamada justiça perfeita. Não há a possibilidade nenhuma de existir isso. Ele quer uma justiça perfeita porque ele julga que esse mundo pode ser perfeito, mas esse mundo não é perfeito de modo nenhum. E todo revoltado metafísico diz assim: está vendo como Deus é uma porcaria? Porque se Deus fosse perfeito, Deus fazia um mundo perfeito. O mundo deveria ser perfeito, já que ele é feito por alguém que é perfeito. Essa é uma argumentação um pouco infanto-juvenil para explicar, digamos, a imperfeição do mundo. A ideia total mesmo é que Deus não é perfeito, portanto o mundo é imperfeito, ou então a simples ideia de que não há Deus nenhum, e por isso é que o mundo é assim desse jeito. E que, portanto, a ideia de que há Deus é uma ideia, digamos assim, ó, tem mais um aqui, Patrícia. Tem mais um aqui, ó. Tá? Sim, claro, mas dona Ingrid, veja só, tentando olhar agora um pouco além da aparência, né? Quer dizer, olhando para o esquema simbólico da obra, não é? É claro que a criatura acha-se sempre perseguida por Deus. Por que é a coisa mais fácil do mundo. Você assista aquele filme Blade Runner, que tem uma cena magnífica e memorável no final, em que um daqueles androides, finalmente, né? Ele diz assim: eu só queria poder continuar vivendo. Eu queria saber por que é que eu sou assim. Aquele androide é o ser humano, simbolicamente perante Deus. Né? O ser humano não entende por que depois de 70 anos ele tem que morrer, ou 80, 90. Ele não entende porque quando as coisas dão certo, tudo passa a dar errado. Ele não entende por que acontecem coisas erradas. Mas o ser humano é profundamente infeliz na sua condição de criatura. E ele reclama para Deus e diz assim: ó, Deus, você fez muito errado, então deixa que eu faça melhor que você. Rebelião metafísica. É essa rebelião metafísica, então, que cria todos os totalitarismos do mundo. Porque
Porque o sujeito acha que ele, mais o INSS e mais o ministro da Saúde, mais não sei quem, vão consertar os problemas da saúde humana. Ele acha que vão conseguir impedir o IBAMA, mais não sei quem, mais o Simon e o Garfunkel no Central Park, vão impedir lá que a onça coma os gatinhos aqui da nossa colega nova. Então, o sujeito acha que chamando o Estado produz, então, finalmente, uma espécie de organização sobre a Terra, quando, na verdade, o problema é que a vida não pode ser perfeita de modo nenhum, porque Deus não tem autoridade e possibilidade lógica de criar um mundo perfeito, porque se o mundo fosse perfeito, o mundo seria igual a Deus, portanto, não existiria. A condição para que o mundo possa existir é ter um grau de perfeição menor do que Deus tem. Porque Deus não está autorizado por lógica, não é uma questão de poder, ele simplesmente não pode fazer. Deus não pode criar um mundo perfeito. A imperfeição do mundo é uma espécie de preço que nós pagamos para poder existir dentro dele. Se nós não podemos ser Deus, temos que aceitar que vivemos num mundinho mais ou menos, que é o fato real e concreto. Tem que ter dor de dente nesse esquema, entendeu? Não dá para não ter dor de dente nesse esquema, tem que ter. Todo mundo tem dor de dente, né? Quer dizer, os problemas variam conforme o lugar. Vocês compreendem o que eu estou dizendo para vocês? Eu queria fazer um pequeno resumo agora, para que a gente possa olhar para a nossa tabela e entender então a ligação dos 3 livros. Não é? O Etzel Andergast é um revelado metafísico. No fundo, esse menino não passa de um tremendo narcisista. É um menino, portanto, que acha que tem o controle de todo o conhecimento do mundo, toda a sabedoria do planeta, e que acha, então, portanto, onipotentemente, o nome disso em psicologia é delírio de onipotência, que ele pode, pelos seus próprios meios, com 16 anos, com os 300 marcos da avó, consertar o sistema judiciário alemão. É mais ou menos o que ele pensa que pode fazer. Ele é um sujeito rebelado contra o pai, porque ele é rebelado metafisicamente. No fundo, ele é rebelado contra Deus, não contra o pai. O pai e Deus representam a mesma coisa. Simbolicamente, na nossa mente humana, quando a nossa mente lida com símbolos, ela equaliza Deus com o Espírito, Pai com o Espírito. Tanto é que a gente está todo tempo falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente fala do Pai porque o Pai representa simbolicamente Deus. E essa simbologia passa para o âmbito humano. É claro, muito deflacionada, né? Muito diminuída. Esse menino, então, motivado por um absoluto narcisismo, decide, então, consertar o mundo e fazer a justiça perfeita. O que ele consegue fazer? Apenas destruir o pai. Nenhuma outra coisa. Porque até mesmo Maurício, que deveria, então, digamos, ser... o Maurício não morreu porque foi, em vez de ser indultado, né, em vez de ser inocentado, foi indultado. O Maurício morreu porque a vida dele tinha um vazio absoluto, como já tinha na prisão. A vida do Maurício era vazia. Significa, portanto, que se você prestar atenção nesse livro e comparar com os outros 3, reparem, por favor, aí no esquema que vocês receberam. Nós vemos 3 livros muito parecidos, muito diferentes, né? Mas dos quais podemos ter uma abordagem equivalente, não é? No primeiro, 3 situações literárias. Quem denuncia no primeiro? Quem denuncia a fraude do Tartufo são as vítimas. No segundo, quem denuncia é Gregers Werle, filho do causador da crise. Não é? E finalmente, no caso Maurício, quem denuncia é Etzel Andergast, que é filho do juiz Wolfgang Andergast. Quem é que é denunciado no caso do Tartufo? Quem? O Tartufo. Quem é denunciado no Pato Selvagem? A situação da família Ekdal. Embora, no fundo, o Gregor esteja querendo, na verdade, denunciar o seu filho, o seu pai. Também, mesma coisa. E terceiro, o erro judiciário contra Leonardo Maurício. É isso que está sendo denunciado aqui. Por quê? O pessoal lá da família do Orgon, para defender a família, querem defender os seus próprios ativos, seus próprios haveres. Não é? O Pato Selvagem, no caso do Gregor, quem é que ele denuncia? Ele está querendo vingar do pai. Pelo quê? Pela morte da mãe. E no caso do Maurício, para recuperar a justiça. Na verdade, recuperar a justiça também aqui é apenas uma maneira de dizer, no fundo, a denúncia que faz o menino, Etzel Andergast, é contra a imperfeição do mundo. O denunciante conhece a verdade, no Tartufo conhece parte,
no Pacto Selvagem também, e no caso Maurícios também. O denunciante conhece as consequências do seu ato, em parte. Os outros dois não conhecem. Não tem a menor ideia do que vai acontecer. A denúncia é legítima? Ela é legítima no caso do Tartufo, ela é ilegítima no caso do Pacto Selvagem e é aparentemente legítima no caso do Maurícios. Aqui, desculpe, está escrito lá o caso Maurícios, mas aqui eu fiz a tradução direto do alemão e não lembrei que é processo, tá? Então você, por favor, relevem isso. É a mesma coisa. Em alemão é der Fall Mauritius, por isso é que está lá caso em cima. Resultado. No caso do Tartufo foi a recuperação da ordem. Quer dizer, com a expulsão do Tartufo, tudo volta ao normal. Não é? Tudo fica mais ou menos normal. No caso do Pacto Selvagem, há a morte da menina, a morte da Edwig e a destruição daquela família. E no caso do processo Maurícios, a consequência disso é a destruição da carreira de Wolf Andreas. E, de certa maneira, a sua morte também, que ocorre meio que consequentemente a isso. Qual é a motivação real e, portanto, legítima de quem faz a acusação do Tartufo? A defesa própria. Qual é a motivação no Pacto Selvagem e no processo Maurícios? É aparentemente de defesa da justiça, mas no fundo, tudo não passa de narcisismo do mais alto calibre. Não é? Tanto Gregers Werle quanto Edsel Andergast são dois tremendos narcisistas, dois sujeitos exibicionistas que, no fundo, têm interesses ocultos, implícitos na sua ação denunciadora. E aí, então, pessoal, é preciso que vocês compreendam, eu disse para vocês no primeiro dia aqui, que o Tartufo é o modus operandi do revolucionário moderno, esse revolucionário pós-muro de Berlim, que não acha que pegar em armas passou a ser uma coisa de mau gosto. Então, o Tartufo é aquele sujeito que, usando aparentes teses aceitas por todo mundo, como, por exemplo, nesse Programa Nacional de Direitos Humanos, ele fará exatamente o contrário na prática. Ele vai propor o maior totalitarismo atrás dessa aparência de liberdade e de direitos. Pois esses outros dois aí, né, são os advogados da revolução pura e simples. Por quê? Porque eles são os sujeitos que aparecem e dizem que nós estamos vivendo na mentira. Os outros vivem na mentira total e completa. E que porque estamos vivendo na mentira, nós temos que ser despertados dela. E essa mentira que tem que ser despertada é alguma coisa que ele se incumbe de fazer. Mas depois que ele construiu na sua cabeça a ideia de que é ele que tira a mentira do mundo, é ele que limpa o mundo das suas mentiras, ele em seguida vai dizer assim, bom, agora vocês querem que eu continue limpando a mentira do mundo? Então tá bom, então vamos agora aumentar a carga tributária. E como é que você quer que eu faça isso sem uma Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, uma Secretaria Nacional dos Direitos do Anão, uma Secretaria Nacional dos Direitos de não sei quem, sem não sei o quê, sem ações positivas de todos os tipos, de todos os assuntos. Ou seja, o sujeito que está atuando politicamente no mundo tem como base existencial, tem como origem psicológica esta atitude de rebelião metafísica, quando é aparentemente o sujeito em princípio bem intencionado, ou seja, ele quer de fato melhorar o mundo, mas ele só fará isso apenas porque ele tenta convencer os outros de que é ele que tem ele narcisistamente é quem tem de fato a solução do problema. Portanto, eles são essencialmente ilegítimos. E é esta gente que produzirá esse desastre chamado nazismo. No segundo livro, então, esta atitude do Edsel vai se transformando no ovo da serpente que irá, então, ser aí esquentado e ser aí acariciado até o momento que ele explode como um desastre que explodiu. O Edsel Andergast será desmascarado no segundo livro. Nós não sabemos o que acontece com ele, porque o terceiro livro não trata mais dele. O terceiro livro trata da terceira vida do professor, do médico, não é? José Kerkhofen. Ele teve duas vidas no segundo livro, ele não aparece no primeiro, e no terceiro livro trata-se só do José Kerkhofen. Mas o Edsel Andergast imagina-se que tenha acordado nesse delírio de onipotência, que é típico de gente jovem. Gente jovem é assim. Aristóteles explicava isso dizendo que o problema do jovem é que o pedaço da alma chamada sensitiva, que é o pedaço que lida com as emoções e com a relação com o mundo fora, ele é muito preponderante no caso do jovem.
a alma para Aristóteles tem 3 pedaços. Tem a alma, digamos, biológica, né, se quisermos chamar assim, a alma de natureza mecânica, que é o que torna a pessoa viva. As plantas também têm essa alma, os animais também têm. Tem uma segunda alma, que é a alma sensitiva, que é a alma que se relaciona com os sentidos, portanto, com o mundo externo, e que produz as reações que nós temos para com o mundo externo. Então, quando a gente vê passando uma moça bonita, os homens, né, pelo menos, acham os homens ficam interessados. Quando a gente vê um urso vir na nossa direção, nós ficamos com medo. Quer dizer, esses assuntos são assuntos da alma sensitiva. E há, no entanto, os animais também têm essa alma, não podemos esquecer, embora as plantas não as tenham. E não podemos esquecer que há uma terceira alma, que é a alma racional, que é a alma que, em princípio, deveria comandar a alma sensitiva. Adolescentes são caracterizados por um baixo comando da alma racional, a alma sensitiva. Portanto, os adolescentes são, por natureza, extremamente onipotentes, podemos até dizer de algum modo. Os adolescentes, por natureza, são como é que eu diria assim? Eles são o quê? Não é só por ser impossível, não. Eles acham de verdade que eles sabem exatamente como o mundo é. Eles são, eu estou procurando outra palavra mais precisa, que é, eles são, há uma onipotência da qual nasce uma outra característica, que é o fato de que eles são autoidolatrantes. Autoidolatrantes é a palavra que eu queria encontrar. Portanto, é muito difícil lidar com o adolescente por causa disso, porque o adolescente acha que pode substituir o espírito, porque ele tem uma visão primária de certo e errado, que o Vareme contou para ele, mas o Vareme é um safado e um cínico, portanto o Vareme exagera. Mas quem contou para ele foi o professor Giesels, que explicou para ele que, afinal de contas, quanto você consegue fazer na vida? Não é? Você não consegue nem parar de fumar. Agora, você acha que você tem capacidade de mudar o mundo? De construir um mundo, um homem novo? Meu Deus do céu, vamos ser um pouco humildes, né? Um pouco modestos. Quer dizer, pessoas que não conseguem nem mudar um hábito, como parar de coçar o nariz, né? Parar de coçar a orelha, acham-se capazes de mudar o mundo, de mudar a estrutura da realidade. Você não acha que isso é uma pretensão terrível? Esses movimentos contra a cultura, né? Tipo o distópia. Não, mas é que isso é muito diferente, porque isso é criança sendo criança. Quer dizer, não querem que eu seja como eu sou, então eu serei como eu sou. O que há aqui é uma coisa muito mais grave, que é veja bem, não é apenas emoção, é por isso que fica o tempo todo o autor dizendo que o Etzel Andergast não é para ser tomado como apenas um jovem impulsivo. É o sujeito que racionalmente chegou a alguma conclusão, que diz a ele que ele pode fazer um trabalho melhor do que o de Deus sobre a face da terra. Dá para imaginar uma prepotência, onipotência maior do que essa? Não é? É o Ivan Karamazov dizendo assim: olha, eu não tenho nada contra Deus, eu só acho uma porcaria o trabalho que ele fez. Então deixa que eu conserto. Então eu vou pegar a sociedade civil, organizar isso como governo, e vou conseguir então, por um complexo de ONGs e não sei o que, vou fazer então um trabalho melhor do que de Deus. Esse é o pensamento que gerou o nazismo, é o pensamento que gerou todos os movimentos que empestearam o século XX de matança e que agora empesteiam o século XXI com a maior onda potencialmente, de totalitarismo jurídico que você possa imaginar na sua existência. Pega esse Programa Nacional de Direitos Humanos, você vê só o que é aquilo. Aquilo é o rascunho da próxima Constituição brasileira, que será uma Constituição completamente totalitária, em que nenhuma liberdade irá restar, a não ser fazer o que o governo quer que você faça. Pois é, a vitória de quem? Do Etzel Andergast. O imperialismo norte-americano é um fenômeno muito diferente, porque ele, na verdade, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Os americanos não estão querendo que a gente pense como eles querem que nós tenhamos modelos sociais parecidos, eles querem que nós tenhamos uma integração econômica com eles. Isso aqui é uma coisa muito mais grave do que isso, porque é o sujeito na ONU dizendo assim: eu não posso mais deixar ninguém chamar no Brasil, dizer assim, programa de índio. Eu tenho que arrumar um jeito de impedir que os brasileiros refiram seus índios como programa de índios. Uma coisa muito ofensiva, não é? Não dizem assim?
Pois esse imperialismo da ONU faz os Estados Unidos também sua vítima. Os americanos também estão sob a vítima desse imperialismo. Eu garanto à senhora, dona Ingrid, que é 2 milhões de vezes melhor nós estarmos sob o imperialismo americano do que estarmos sob esse imperialismo aí, em que cada palavra que você diz é medida, é analisada, em que você pode ser perseguido por aquilo que você pensa. Eu acho melhor. Não sei se vocês pensam sobre isso. No caso do Arame, ele foi para os Estados Unidos, voltou para dar aula com o nome que ele tinha. Voltou a ser quem ele era. E falou para ele, isso aí que você está fazendo é uma motivação pessoal. Porque em todos os casos que eu vi de justiça, por trás... E está certo. Então no caso ele também, de certa forma, ele não quis mexer, eu acho, no passado, mas ele, de certa forma, deixou de ser um cafajeste. Não, de certa maneira continua sendo, porque ele é um cínico, né? Só que ele tem, veja, pessoal, mesmo um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Já dizia o seu Carl Hegel. Né? Não é isso? Quer dizer, mesmo um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Então o Vareme tem o quê? Tem um discurso cínico de dizer assim, olha, deixa de ser bobo, rapaz, pensa que eu não sei, é tudo pessoal. Mas, no fundo, o Vareme sabe que o Edsel Annegar é só uma criança rebelada contra o pai, querendo então assumir o papel do pai para tentar vir. Você pode fazer todas as extrapolações que você quiser, complexo de Édipo implícito aí, né? Daria até para fazer essa análise do panorama psicanalítico, por exemplo. Mas o que o Vareme percebe é que aquele negócio que mobiliza o menino é uma coisa pessoal e não é uma noção na natura realmente verdadeira de justiça. Agora, o Vareme vai para o outro extremo dizendo que justiça não existe, mas justiça tem que existir. O que a gente não pode imaginar é justiça perfeita, porque isso não tem. Não tem justiça perfeita. Ninguém consegue fazer isso. É impossível. Quantos pênaltis bem marcados um juiz consegue marcar, mesmo com experiência, sabendo fazer e com boa intenção? Sujeitos todo domingo vão lá apitar jogo. E não é que de vez em quando o sujeito erra a marcação do pênalti? Como é que faz para consertar uma coisa dessa? Não dá para fazer isso. O que o juiz Wolfgang disse para o filho é o seguinte, olha, meu filho, não adianta reclamar com o juiz, porque o juiz não vai voltar atrás do pênalti. Porque de verdade não volta, né? Alguém já viu um juiz desmarcar um pênalti? Então, é o seguinte, vamos deixar o pênalti para lá, porque é assim mesmo. Há um processo aí de que nem todos os pênaltis são bem marcados, alguns são injustos. Agora nós já demos um jeito, porque eu já indultei lá o menino, o rapaz. Não, mas de jeito nenhum, porque a solução que o Wolf Andergast dá para o assunto é uma solução absolutamente inaceitável pelo Edsel, porque o Edsel queria ou justiça total ou nada. Não é? E o que ele consegue com isso? Apenas destruir o pai. Só isso. Portanto, é apenas essa histeria moderna, no fundo, é aquilo que o Albert Camus chama de revolta metafísica. Mas é de outra forma. Eu acho que ele não queria só isso. Ele queria provar que ele era melhor. Bom, é uma maneira... Ele queria ser mais, queria fazer isso. É verdade. Mas um pouco, eu não estou defendendo de forma nenhuma nazismo, nem fascismo, nem Che Guevara, nem cantores. Mas o que o americano procura omitir filmes sobre a barbaridade lá no Vietnã, lá na Coreia do Norte, e eles fazem questão de filmes assim, e que eles são os criadores. Tá? Eles procuram sempre publicações, filmes sobre nazismo, sobre o Che Guevara, o Charles, etc. Agora eles são bonzinhos, eles são os donos do mundo. É verdade. Agora, o problema é que são todos criminosos, né? Esse é o problema, né? Então, Maria Lúcia. Andergast é um nome santo. No sul, no livro alemão, cheio de palavras. Com sentido? Wolf é lobo, né? É lobo e Andergast é traduzível. Andergast é convidado. Né? Não, Andergast seria assim um hóspede que fica na parte de baixo, quer dizer, um hóspede inferior. Um hóspede que fica na parte ruim. É como inglês, né? Untergast, né? Como seria? Untergast, né? Pois é. Eu, de fato, eu não sei o que significa isso. Agora, é preciso ter um pouco... qual? Ander. Mas é que
Nem sempre, viu, a gente consegue fazer essas interpretações simbólicas, porque os autores modernos já são menos simbólicos do que os antigos. Eles tendem, muitas vezes, é possível que esses nomes estejam associados à narrativa, eu concordo, admito isso. Exatamente como estão, eu não sei de fato. É que em geral não são extremamente óbvios, né? É uma coisa um pouco poética. Por exemplo, um nome super forte. É verdade. É. Coisa pior. É caminhar, ir para frente, Tá certo. De fato, eu não sei. Bom, pessoal, eu passei um pouquinho do tempo. Eu queria muito dizer umas palavrinhas aí no final. Agradecer muito a quem ajudou nesse trabalho, que é a Patrícia, que faz todo o trabalho de bastidores, a Denise Maria, que faz a parte aí de desenho gráfico, a equipe do SESI, que ajudou, sobretudo a Clarinha, que deu maravilhosamente bem, como sempre. Muito obrigado, sim. E vocês, agora eu queria muito que vocês não deixassem de ver no Sermão da Montanha, porque no Sermão da Montanha nós vamos entrar nessas questões éticas do cristianismo, né? E vamos entender uma porção de coisas que vão ser muito bem esclarecidas por Santo Agostinho. Não percam o próximo, daqui a 15 dias, o Sermão da Montanha. Até lá, obrigado. Você pensou um tempero nesse caso? Engolir tempero nesse caso? Não matar, é complicado. A pessoa, na tua época, tão muito tempo em casa, né? Pois é. E quando eu olho para a Clarinha, eu me dou conta que eu não tenho uma... Eu acho engraçado.